Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Hoje vamos trazer um tópico que vai ser bastante abrangente e podemos falar sobre inúmeras coisas. Vamos ver o que é que o desenrolar do episódio vai trazer. Mas eu acho que nós estamos a viver uma fase muito conturbada da humanidade e acho que tudo vai estar englobado no estranho mundo em que vivemos. Porque há muita coisa estranha neste momento e queremos também partilhar aquilo que tem sido muitas das nossas conversas ultimamente, entre mim e a Maria José, porque no fundo o podcast acaba por ser sempre uma partilha de uma conversa que nós teríamos em outras circunstâncias. Exatamente. De forma privada, não é? Claro. Antes de começarmos com estes tópicos e sobre estas coisas bizarras que estão a acontecer um bocadinho por todo o mundo, quero-vos lembrar que através do código de cupom SANTOS20 vocês têm 20% de desconto em todos os meus cursos. luisalvesoficial.com/cursos e no checkout basta colocarem Santos20 tudo junto para usufruírem de 20% de desconto com acesso ilimitado a todas as aulas durante 12 meses. Acho que estamos na altura ideal para fazermos este investimento e especialmente para contrariarmos estas coisas estranhas também, que nós estamos a falar. Claro. Porque eu acho que alguém que cultiva a sua inteligência emocional, alguém que está alinhado, alguém que tem um bom mindset, que está um bocadinho alheio a estas coisas. E nós passa-nos muitas coisas ao lado, mas como nós lidamos com outro tipo de pessoas que ainda não está no ponto que deveria, nós convivemos com este tipo de situações. E acho que eu vou começar por mim, porque no fundo é uma coisa que mexe muito comigo, porque é uma coisa íntima e que eu já passei por isso. A questão da obesidade. Hoje em dia fala-se muito da gordofobia. Aliás, basta ir ao TikTok para ver o movimento anormal que existe a defender pessoas que estão num estado de obesidade mórbida. Não estamos a falar de sobrepeso. Estamos a falar de pessoas de 200 quilos com 20 anos, sim. 250 quilos. Exatamente. Okay? E até te digo uma coisa mais curiosa em relação a isso. Temos canais no YouTube, por exemplo, o Nicky Avocato, acho que é assim que se chama, com milhões de visualizações apenas a verem um rapaz comer. Mas comer até aqui para o lado. Aliás, eu acho que vai ser comer até morrer. Eles fazem desafios com mesas cheias de comida. Ele era um youtuber magro. Eu não sei quanto é que ele pesava. Vamos imaginar que ele pesava 65 quilos. E eu não sei precisar o valor. Mas eu acho que ele pesa 220. Ou uma coisa assim do género. E ver uma comunidade de apoiantes. Porque agora existe aqui algo que me surpreende, que é as pessoas negarem os factos. Antigamente, quando tu chegavas a uma pessoa que estava com sobrepeso ou que comia em demasia, tu dizias assim, por uma questão de saúde, deveria perder peso. Não é questão de discriminação, é por uma questão de saúde, deveria perder peso. E hoje em dia, essa comunidade crescente de pessoas com obesidade mórbida, que acham que estão a sofrer discriminação, quando lhes dizem que deviam emagrecer, já não é uma questão de saúde, porque segundo elas, contrariando tudo aquilo que a ciência diz desde os primórdios, não é? Ser obeso ou ser gordo é saudável. Que não existem problemas cardíacos, não tem mais propensão para morrer de um ataque cardíaco, nada, ou seja, tudo aquilo que a ciência nos diz que é verdade, na cabeça dessas pessoas é mentira. Porquê? Porque nós estamos numa fase da evolução da humanidade e que no fundo veio ser amplificada muito pelas redes sociais, de que de repente tudo é aceitável. Tudo tem que ser aceito. Por mais mórbido e por mais bizarro que isso possa parecer. E para mim é incoerente. Eu que já fui obeso, não obesidade mórbida, mas vamos dizer sobrepeso. Estive quase com 100 quilos e eu estou com 68 sensivelmente. Eu fiz uma transição por uma questão de saúde. Não tinha a ver com o bullying ou deixar de ser bullying. Não era por aí. Eu sabia que estava a ter hábitos nocivos, alimentares, não é? Que me estavam a prejudicar. Aliás, eu hoje vejo, em comparação com o Luís do passado, que costumava beber e comer tudo aquilo que lhe aparecia muitos processados, porque eu comia muita coisa processada, então aperitivos, tipo salgados, aqueles de pacote, tipo batata frita, quer dizer, eu era um viciado e comia, só para vocês terem ideia. Eu, por exemplo, numa altura em que emocionalmente eu precisasse de alguma compensação, isto anterior a 2013, eu era capaz de num dia comer 2 litros de gelado, ou de sorvete, para quem está no Brasil. Comia uma tablete de chocolate por dia, lembras-te? Lembro.
Portanto, era uma coisa perfeitamente anormal. E hoje, acho completamente inconcebível como é que se vem apoiar essas pessoas e chamam adolescentes, a parte que me preocupa é essa, no TikTok, estão a chamar adolescentes, que vamos imaginar que não se sentem aceitos, porque todos nós passamos por essa fase na adolescência, não é? Em que nos sentimos que somos aceitos pela comunidade, que os nossos colegas nos colocam de lado e tudo isso, e temos um grupinho muito pequenininho, não é? Para se sentirem aceitos, essas crianças estão a começar a comer em demasia, a comer em excesso, para fazerem parte de uma comunidade que hoje está sob os holofotes e que ninguém pode falar nada. Aliás, tu vês a quantidade de pessoas influenciadoras com uma obesidade mórbida que processam alguém que venha nos comentários dizer que devia perder peso por uma questão de saúde. Processam as pessoas. Que mundo é que nós estamos em que a obesidade, que está mais comprovada, as pessoas não podem caminhar. Houve um caso de um TikToker recentemente que tiveram que ir buscar uma grua para o poder tirar da cama de casa. Ele teve um problema de saúde, ele pesava quase 300 quilos. E as pessoas acham aquilo normalíssimo. Uma pessoa que não se pode locomover, que horror, uma pessoa que não pode andar na rua, uma pessoa que não encontra roupa para vestir, e acham isso tudo muito normal. Portanto, os novos normais, para mim, são coisas que me preocupam muito neste momento. E quem está a falar da parte dos obesos, há um inúmero. Quer dizer, isto é um universo tão vasto, porque hoje em dia é tudo fobia de qualquer coisa. Porque se tu gostas de usar óculos e se alguém te criticar, é oculofobia. Obviamente que eu estou aqui a exagerar, não é? Mas estamos numa fase em que isso é tudo. Sim. Pessoas, por exemplo, na questão de identidade de género, isto é muito polémico e é um assunto muito, muito delicado. Mas tu lembras-te da história daquele homem japonês, penso eu? É japonês. Que se identifica como um cão. Como um cão. Comprou um fato hiperrealista. 1.000 e tal euros, 1.800 euros um fato de cão. A parceira Lassie, eu não sei qual é o nome da raça, e anda pela rua. Anda pela rua, passear. Paga para lhe darem de comer, para levarem a passear, isto realmente eu vou ser sincero, horrível. Eu sou uma pessoa que aceita muito bem as escolhas de cada um. Eu também aceito. Mas isso para mim é insanidade. Eu identifico-me como não, mas é que a seguir a sabermos desse japonês, não sei tu, mas eu acho que também os dois vimos mulheres a serem gatos, não viste? Sim, era o que eu estava a dizer, cães, gatos. Não, mas eu vi mesmo uma a transformar-se em gato, em gata, neste caso, e a querer ser tratada como gato em casa, dentro daquela, mandou fazer uma casinha para ela. Opa, isto não cabe na cabeça. Estas pessoas deviam estar internadas, deviam se tratar. Porque, Luís, desculpa lá. Eu não vejo... Desculpa o quê? Não, desculpa lá a minha sinceridade, não é? Mas eu não vejo aqui nada de sanidade mental. É assim, Zé, tu sabes que eu tenho uma perspectiva diferente em relação à parte psicológica das pessoas. Eu sinto que realmente muita coisa que é exteriorizada, que é um refúgio, é um pedido de ajuda de pessoas que estão realmente a passar por uma fase difícil, uma fase conturbada, mas isto vem de encontro àquilo que eu estava a falar inicialmente. Porque hoje tudo é permitido e porque hoje tudo o que é mais estranho é mais aceito, tem mais holofotes, é mais popular, tem mais visualizações. Eu acho que as pessoas se refugiam muito nos extremismos precisamente porque hoje vale tudo. E não pode valer tudo. E eu não estou a ser restritivo. É assim, se alguém acha que é gato, amigo, que viva como um gato, eu não tenho problemas absolutamente nenhum com isso. Agora, o que não podem, por exemplo, forçar a mim, em relação, por exemplo, à questão dos pronomes, não podem forçar a mim a ver uma mulher que se identifica como gato a tratá-la como gata. Olha, Kitty, estás boa, Kitty. Não, é mulher ou homem. Quer dizer, para mim, e aqui não há esta questão, é assim, a questão das transições, não é? Há muita gente que diz a questão da transfobia. Se alguém acha que muda de sexo e que resolve os seus problemas, que muda de sexo, o problema é dela, as escolhas são delas. Agora, em relação, por exemplo, a essa parte dos transexuais, há uma coisa que também me incomoda. Vamos imaginar o seguinte cenário. Há um caso, eu não te sei dizer o nome da pessoa, há um caso de um nadador profissional que era mediano quando competia, natação americano,
era mediano quando competia. Entretanto, começou a se identificar como mulher. Acho que nem fez sequer a cirurgia de transição, não fez nada disso. E foi competir a primeira vez e ganhou a medalha de ouro, não é? Em relação... Portanto, eu acho que é assim, em primeiro lugar, se é um campeonato de mulheres, o homem tem uma estrutura física completamente diferente da mulher. Isso é inaceitável. Portanto, está a tirar espaço a atletas que batalharam durante anos para conseguir conquistar. Quer dizer, porque ele próprio, pela parte da própria estrutura musculoesquelética, ele tem muito mais velocidade. Ele na categoria masculina, portanto, ele não conseguia chegar a lado nenhum, ficava em 20º, por exemplo, e aqui ganha o primeiro lugar. Porquê? Porque o próprio corpo é diferente, a resistência muscular é diferente, o homem é diferente da mulher. Nós dizemos que somos todos iguais. Somos todos iguais e somos todos diferentes. Exatamente. O homem, estruturalmente, biologicamente, é diferente da mulher. Agora, há uma coisa também muito curiosa em relação a isto, que é na questão das transições. Quer dizer, o homem que faz a transição e que se identifica como mulher e que até faz cirurgia e tudo isso, embora já vemos cada vez mais casos de que as pessoas se arrependem profundamente e depois já não há nada a fazer, uma vez que faz a transição, já não pode voltar atrás. E os problemas graves de saúde que isso traz, porque é tudo muito experimental neste momento. Mesmo em relação à terapia de bloqueio hormonal que se está a dar a adolescentes, que eu acho que é extremamente prematuro fazer numa fase de adolescência em que a pessoa ainda não se encontrou ela mesma, como é que ela já vai tomar uma decisão de fazer a transição aos 14 anos, não é? Depois, enquanto adulta, e ainda há pouco tempo vi um documentário de uma mulher com 20 e tal anos que voltou, portanto, que fez a destransição, não é? E que se arrepende profundamente e que diz que foi apenas através do apoio que tinha nas redes sociais que ela foi em frente. Porque se tivesse tido, no caso dela, ela especificava que se tivesse tido pais firmes e que lhe dissessem, no dia em que tu tiveres maioridade e que tiveres uma completa responsabilidade das consequências dos seus atos, aí sim, tu fazes o que tu quiseres. O problema é que há países em que não é preciso ter a maioridade. A mim, por exemplo, questões, por exemplo, como o Canadá, me chocam também muito como é que uma criança de 12 anos pode decidir, por exemplo, fazer a transição, independentemente daquilo que é válido ou que não é válido, e um pai que não concorde é preso por não deixar e o Estado faz a cirurgia. Para mim é uma coisa, uma coisa assustadora. Isso é que é pior, é mesmo assustador. Mas concluindo só o raciocínio, imagina, as mulheres, podemos dizer que o feminismo no passado, eu acho que fazia sentido, hoje em dia é uma coisa extremista. Eu acho que hoje em dia o feminismo é mais o ódio aos homens do que necessariamente o lutar pelos direitos das mulheres. E não sei se será bem isso. Eu tenho andado muito por dentro disso, portanto estou com conhecimento de causa. Especialmente nos Estados Unidos. E posso-te dizer que é lamentável que um homem que decida fazer a transição para mulher, que vai no fundo usufruir de tudo aquilo que a mulher demorou anos e anos, décadas a conseguir conquistar. Exatamente. E as próprias mulheres se sentem traídas pela sociedade de haver esta permissividade, não é? Especialmente no desporto de alta competição, para mim isso é uma coisa flagrante. Eu no outro dia vi... Isso é o pior, realmente. Eu no outro dia vi um excerto. E para mim é assim, ok, querem fazer transição, então que criem campeonatos específicos para homens transgêneros e mulheres transgêneras. Ok, tudo muito bem. Está tudo bem. No outro dia eu vi um excerto de um combate da MMA, da UFC, em que o homem se identificou como mulher e foi competir na divisão feminina. Tu não estás a ver como é que a outra atleta ficou completamente rebentada. Porquê? Porque a força não era de mulher, a força era de homem. Certo? Era assustador. Aquilo não deveria jamais ser permitido. Pois não. E as pessoas podem dizer, mas o Luís está a ser quadrado nas suas ideias. Não tem nada eu estou a ver apenas com a isso. dizer que neste momento a internet trouxe muitas coisas positivas. Aliás, eu agradeço tudo à internet porque o meu negócio neste momento ainda é 100% digital. Sem a internet vocês não estariam a ouvir este episódio. Claro. Certo? Mas começou-se a criar aqui um espaço de manobra para aquilo que é considerado, eu não quero utilizar palavras com conotação muito forte, mas aquilo que nós considerávamos aberrações no passado, e temos que chamar os bois pelos nomes, como se costuma dizer, hoje em dia é tudo considerado normal. E quem criticar é atacado. E diz-me assim, mas é atacado por quem? Por pessoas que não querem ficar mal vistas precisamente porque não querem dizer se calhar aquilo que sentem, aquilo que pensam, querem ficar bem vistas online. Olha, eu vou-te dar assim um pequeno exemplo. Eu nem sei se devia falar nisto.
Mas em relação, tu sabes perfeitamente que vou um bocado contra as regras na parte de comentar algumas coisas que me chateiam no Instagram, que eu nem uso o TikTok, no Instagram. E antigamente no X, no Twitter. E no Twitter, sim, e no Twitter. Portanto, quando há uma coisa que me incomoda profundamente e que vejo que é uma injustiça terrível, eu não me contenho. Manifestas-te. Pronto. E aqui há tu já sabes que eu sou um bocadinho contra isso. Eu sei. Quem procura problemas, encontra-os. Eu sei. Mas, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Há uma brasileira que pesa 300 quilos, muito perto de 300 quilos, que, também é do TikTok. Elas falam lá no Insta, falam do TikTok. O TikTok foi uma ferramenta que veio amplificar tremendamente isso no Instagram e no Facebook. Eu já tive TikTok, ainda tenho, mas não é a minha praia. E então estavam a comentar e ela veio. Não foi ela. Foi uma página de fofocas, não é? Brasileira, que veio pôr o que ela tinha dito. Que ela foi a um concurso, esteve num concurso com outras mulheres, não é? E que só porque é gorda não ganhou. Foi assim mais ou menos neste aspecto. Só porque sou gorda, eu não ganhei. Porque eu tinha tudo para ganhar. Eu não sei se foi qualquer coisa de páginas ou do TikTok. Eu sei que era um prémio. Okay. Eu sei que era um prémio conhecido. Não sei se acho que era do TikTok. Prémio qualquer de valor do TikTok. E depois eu opinei. O que é que eu escrevi? Escrevi que eu não sou gordofóbica, nem sou nada fóbica. Já sabes, aquele meu estilo, não é? Mas que achava que ela que está com um peso excessivo, que se devia tratar, que se devia cuidar, porque eu também tenho peso excessivo, e sei o quanto é difícil uma coisa dessas, porque eu também passo por isso, não sou obesa, mórbida, mas também tenho um peso a mais e também me faz mal à saúde, e escrevi aquele relambório todo. Ninguém veio contra mim, porque eu não lhe chamei gorda, não é? Pronto. A quantidade de likes que eu tive neste comentário, entendes? 300 e tal, ou assim, likes. Pessoas que não conseguem falar, porque não têm medo. Pois. Entendes? Mas como isto, outras coisas. Por exemplo, Miss Universo, Miss Portugal. Eu também tive que... opinar. Também tive que ir lá dizer o que é que eu acho. Porque eles perguntam. O que é que você acha? Ok, então estás a perguntar, então vais levar. O que é que tu achas? Acho que deviam fazer uma Miss Portugal para as mulheres trans. Sim, seria justo. Pronto, acabou. Não é? Isso era justo. Agora, ir um homem concorrer no meio de mulheres... Eu não tenho nada contra ela até é giríssima, a rapariga. Ou o homem. É que depois uma pessoa chega a um ponto que já não sabe o que é que há a dizer. Se é homem, se é mulher... Entendes? Eu se a visse pessoalmente, eu nem sabia como é que havia de tratar. E isto é que mexe com a nossa cabeça, mexe com o nosso psicológico, não é? Sim. É isto que a gente diz que o mundo está estranho. O mundo está muito estranho. Mas sabes mais... por exemplo, a quantidade de vídeos, eu não sei se as pessoas depois confundem, Luís, o que nós dizemos. Mas não é só isso. Vamos imaginar o seguinte cenário. Imagina que isto aconteceu, acho que até foi num episódio do Dr. Phil, porque eu às vezes vejo algumas entrevistas de pessoas que eu considero relevantes, em que estava um homem que se identificava como mulher, cabelo comprido, todo maquiado, barba super densa, ok? Isso ainda, portanto, barba super densa, a dizer que ele era mulher e que, portanto, a outra pessoa que estava do outro lado é tipo o prós e contras, ou seja, de um lado está pois, os que concordam, os que o apoiam, e do outro estão os que contestam. E a pessoa a dizer, não, desculpe, eu vou tratar como homem, porque tu és homem, é visível, quer dizer, a tua biologia diz isso, e a tua própria aparência, tu podes, quanto muito, ser um travesti. Ok, e travestis existiam ao longo da história. Agora, dizeres que és mulher e que eu te tenho que tratar por mulher,
E ele disse, mas se não me tratares por mulher eu vou-te processar. Mas biologicamente continua a ser um homem. E vai ser sempre até ao fim. Percebes? Portanto, mais uma vez, não é o estar contra as pessoas que se identificam como uma pessoa de outro sexo. E não tem nada a ver com a homossexualidade. Nada. Não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas confundem muito. Pois, era isso que eu estava a dizer. Até te vou dizer o seguinte. Existe um movimento. Portanto, hoje em dia, antigamente era LGBT. Depois era LGBTQTT. Eu já não sei quantas siglas é que... A sigla toda, eu já não sei quantas iniciais. Mas mesmo as pessoas que defendiam, portanto, a aceitação dos homossexuais, a oficialização dos relacionamentos e tudo isso, estavam no seu pleno direito de poder fazer, socialmente poderem viver, 2 homens, 2 mulheres, o que entendessem, não é? Hoje em dia estão contra esta parte da identidade de género. Pois, até eles estão contra. Eles estão a utilizar esse movimento para se acoplarem, para no fundo estarem a usufruir daquilo que eles tiveram anos e anos. Exatamente. Vamos apanhar uma boleia. É. Tudo aquilo que essa comunidade tentou para a aceitação social, eles estão a utilizar todas as décadas de trabalho para agora estarem no pedestal. Mas, no fundo, aquilo que eles estão a fazer, por exemplo, eu não sei quantos géneros neste momento existem. E para mim só existem 2. Ele e ela. Ponto final. Homem e mulher. Também. Mulher trans ou homem trans, mas continua a ser homem e mulher. Ok. Hoje em dia, eu não sei se é no Canadá, porque o Canadá, nesse aspecto, está a dar pontos ao contrário, ou seja, está no top da estranheza. Para mim, o Canadá e os Estados Unidos é uma coisa assustadora. 120 ou 140 pronomes. Como é que te identificas? Eu sou ele, ela, não ele, não ela. Desculpa, é o quê? Eles. Agora, os brasileiros dizem eles. Isto, como vocês já perceberam, isto é uma coisa que mexe muito comigo. Mas, e tenho que me manter aqui alguma isenção, porque, obviamente, que, mais uma vez, eu aceito todas as pessoas e acho que há espaço para todos. Agora, da mesma forma como alguém tem o direito de escolher aquilo que quer ser tratado, eu também tenho o direito de escolher se quero chamar a pessoa por aquilo que ela quer ser chamada. Eu não posso ter a lei ou a forçar-me a tratar... olha, o Piers Morgan, que eu não sei se conheces... Conheço o inglês. Ele teve uma entrevista muito recentemente que ridicularizou, obviamente, que ele é completamente contra esta questão dos géneros e desta massificação de repente. Aliás, no TikTok, tu tens imensos canais onde as pessoas ensinam os vários géneros. Já vem 300 e qualquer coisa, géneros diferentes. Não foi ele que entrevistou o Ronaldo? Também. Mas é curioso que ele disse, eu identifico-me como pinguim. Então, a partir de hoje, se não me chamares pinguim, eu vou-te processar. Vais preso. Para ver o ridículo, portanto, isto é uma questão extremista, obviamente, para ver o ridículo que é essa situação. E eu acho que precisamente porque se dá holofotes a este tipo de pessoas, e porque infelizmente também, e aí eu tenho que ser um bocadinho tradicional na maneira de pensar, como os próprios algoritmos das plataformas querem é que as pessoas estejam mais tempo dentro do aplicativo, e portanto acabam por impulsionar mais esse tipo de conteúdos, porque são polémicos, não é? Também devia haver um bocadinho de restrição, porque isso está a condicionar as novas gerações. Mais uma vez, nós estamos numa fase em que as regras não existem, a ciência é tudo para deitar ao lixo, aquilo que é ciência política, tudo aquilo que se conhecia até hoje deixou de existir. Ou seja, a evolução do homem, as centenas e centenas ou milhares de anos de pesquisa, tudo foi deitado para o lixo, porque hoje se alguém diz que ter 300 quilos que é saudável e que a comunidade médica é toda ignorante, que não sabe o que está a dizer. E aconteceu no Dr. Phil também a mesma coisa. Se hoje alguém diz que afinal não existem 2 géneros, não existem. É mentira. Biologicamente não existe homem e mulher. Existem 120 géneros. Meu Deus. Que alguém que diz que, por exemplo, há uma série de coisas que é impressionante, é assustador isto. E nós continuamos a achar isto normal porque não queremos dizer as verdades. É assim, a verdade daquela pessoa pode ser a verdade dela. Tudo bem, não quer dizer que eu seja forçado a assumir essa verdade. Da mesma forma como as pessoas têm direito a poderem viver a vida que escolheram, eu também tenho direito a viver a vida que escolhi. E há uma coisa interessantíssima. Porque isto entra tudo na questão da liberdade de expressão. Toda a gente defende, aliás, o Elon Musk,
quando comprou o Twitter, que agora é X, veio sempre com esse princípio. Dar às pessoas voz, independentemente de concordar ou não concordar. E claro, a pessoa que diga aquilo que não deveria vai ser punida pela lei. Portanto, portanto, as pessoas pagam o preço. Mas há algo estranhíssimo que é: toda a gente quer liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão para aquilo que ela quer. Porquê? Porque se eu disser... Vamos imaginar esta questão novamente de tratar a pessoa pelo pronome que ela escolheu. Certo? A minha liberdade de expressão é eu poder chamar-te ou não aquilo que tu queres ser chamado. É tu dizeres: o meu nome é Francisco. E fica dentro do meu critério, dentro da liberdade de expressão, eu chamar-te ou não Francisco. Certo? Tu podes ser... Portanto, mais uma vez, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Portanto, tu não podes exigir a mim, forçar-me, quase como se fosse uma imposição. Pois não, senão está-te a tirar a liberdade. Certo? Lógico. Isso quer dizer, isso... não podemos falar da Segunda Guerra Mundial, mas é muito parecido com o tipo de ideologia, não vou falar do nome porque senão somos cortados no algoritmo, mas é muito, muito voltado para esse tipo de ideologia, não é? Ou estás comigo ou estás contra mim. E, portanto, eu acho que isso é uma coisa extremamente castrante, e mesmo as pessoas que eu vejo hoje em dia, Zé, a quantidade de pessoas que nos abordam e que vêm expressar uma opinião muito semelhante à nossa, que eu acho que ainda continua a ser a maioria, mas que tem medo de falar, como tu próprio disseste. É exatamente isso que eu vejo nos comentários que faço. Entendes? Eu vejo, porque se as pessoas põem um like no meu comentário, é porque gostaram. Não vão, quem está contra não vai pôr um like, não é? Mas não contestam, não falam, têm medo. Não dão a cara. Eu acho que artificialmente... E é o que faz falta atualmente. Pois. O que faz falta é haver pessoas... Bom senso. Exato, e haver pessoas que se manifestem. Mas não abrir uma guerra, não é? Porque eu acho que as pessoas têm muito essa dificuldade de fazer o discernimento e de fazer a distinção entre aquilo que é dar a sua opinião, entrar e partir para a agressão. Pois é isso, não há necessidade distintas. disso. Aliás, eu até te digo, quem é o pior inimigo do ser humano? É o ser humano. Desculpa, mas isto temos de ser muito concretos e você que está a ouvir, de certeza absoluta que vai pensar o mesmo. O ser humano é muito estúpido. Nós somos muito estúpidos. Nós somos a única espécie que está constantemente a prejudicar a própria espécie. É verdade. Isto para mim é uma coisa inconcebível. Porque nós podemos ter imensos... Aliás, nós podemos todos ter... Se não fosse isso, nem guerras haviam. Exatamente. Se fôssemos tolerantes, se fôssemos sensatos, se fôssemos... Isto era um mundo maravilhoso. Humanos, pois. O problema é que nós estamos a perder a humanidade. A humanidade está a ser perdida a cada dia que passa. E não é que ela não exista no coração das pessoas e naquilo que é a índole e os princípios das pessoas, ok? Mas como temos um mundo tão atribulado e que está tão iluminado pelos holofotes das redes sociais, as pessoas inibem-se de fazer aquilo que é preciso ser feito para nós voltarmos a entrar nos eixos. Pronto, ok. E agora vamos falar de outra coisa. Vamos virar como é que se diz? Virar o disco? Não. O tema é o mesmo, o assunto é o mesmo. Mas agora vamos virar a coisa ao contrário. Mudar a perspectiva. Eu vou-te fazer a seguinte pergunta. Se um dos teus netos ou sobrinhas manifestasse já, com as idades que tem, não vamos tirar idades, que vai desde os 4 até aos 15, se um deles, qualquer que fosse, mostrasse que queria mudar de sexo, eu não sou menina, eu não sou menino, eu não sou isto, como é que tu ias lidar com uma coisa dessas? A primeira coisa era imediatamente um psicoterapeuta ou um psicólogo, para tentar perceber o que é que está na origem desta dúvida. Okay? Mas isso é o que toda a gente faz, obrigatoriamente. Okay. Mas também é uma coisa muito importante. Era um profissional isento. Porque já há uma comunidade médica que, por questões financeiras, e as pessoas têm que abrir o olho, porque são cirurgias altamente rentáveis para os cirurgiões plásticos, da transição, alguém que fosse imparcial. Okay? Tentar perceber o que é que está na origem, porque é que a criança está a manifestar esta vontade de fazer esta transição. Depois, ao mesmo tempo, tentar perceber de que forma é que ela está a ser estimulada, onde é que ela foi buscar essa ideia. Porque isso não vem assim do nada, certo? E provavelmente estaria nas redes sociais. Então eu cortava o acesso às redes sociais para que a pessoa, de sua consciência,
pudesse perceber o que é que efetivamente quer. Ok? E depois dizia-lhe de uma forma muito prática: quando tiveres a tua maioridade, quando tiveres a tua autonomia, aí podes tomar a decisão de uma forma consciente. Porque enquanto criança, tu não tens maturidade para viver com uma decisão que vai afetar até ao fim dos teus dias. Ok? Podes querer vestir como rapaz, por exemplo. Nós temos praticamente quase tudo meninas, exceto o Leonardo. Portanto, podem vestir-se como rapazes, façam o que quiserem. Agora, só quando tiverem maturidade intelectual é que elas podem tomar uma decisão que, mais uma vez, vai afetar completamente a vida delas até ao fim. Percebes? E depois, obviamente, que também deveria ser uma informação e talvez lhe fornecesse esse tipo de material para que ela visse os documentários de pessoas que já passaram pelo processo, de pessoas que se arrependeram do processo, pessoas que vão sofrer ao longo do processo por isto, para ela tomar uma decisão fundamentada. Porque assim, eu acho que na cabeça das crianças existe muita questão do facilitismo, não é? Portanto, eu quero isto, eu vou ter isto. E tu sabes que para educares uma criança que não podes dizer sim a tudo. Certo? Porque senão vais ter uma criança, nem é questão do mimo, porque nós mimamos os nossos netos, mas eles têm regras, eles têm limites, certo? É questão de elas têm que perceber que existe todo um processo, e esse processo muitas vezes é aquilo que as desencoraja, certo? Mais uma vez, não é estalar o dedo e de repente eu hoje sou homem e identifico-me como mulher, eu estalo o dedo e afinal sou mulher. E inclusive, e é outra das partes que a mim me mete muita confusão, é um homem que quer fazer a transição para uma mulher depois afirmar que o homem pode ser pai, que pode gerar uma criança dentro de si. Biologicamente é impossível. E isso existe. Tu vês pessoas a afirmar que sim. E biologicamente sabes que isso é impossível. Não é? Portanto, o que eu diria a um neto, ou uma sobrinha, ou um familiar qualquer nessas idades, era, em primeiro lugar, dar-lhe acesso a todas as informações, procurar ajuda psicológica para perceber o que é que origina tudo isso, e depois dar-lhe informação devidamente credível, para que ele possa estudar sobre isso e tomar uma decisão quando for maior de idade. É questão de eu estar a ser restritivo? Não é questão de estar a ser restritivo, mas hoje em dia já temos dados suficientes para perceber que mais de 90% das pessoas que fazem a transição que se arrependem. Porquê? Porquê? E depois é mostrar-lhes porquês. Aliás, há um documentário que foi banido, nós vimos, e teve depois disponível no X, portanto no Twitter, gratuitamente, que é do Matt Walsh, que é What is a Woman? O que é uma mulher? Que nós ficamos muito sensibilizados com o documentário. E que realmente mostra o quão ridículo é o mundo que nós vivemos nessa questão da identidade de género. Mais uma vez, cada um identifica-se como quiser, cada um faz o que quiser da sua vida, mas tem que pagar um preço. E não pode forçar toda uma sociedade a viver da forma como eles querem que os outros vivam. De maneira nenhuma. É que dá a sensação de que um dia próximo, nós somos uma minoria. Nós quem? Nós A sociedade tradicional? Sim. Aquilo que sempre funcionou? Sim. Não, nós neste momento... Qualquer dia somos uma minoria, que não podemos abrir a boca, nós não podemos dizer nada. Pois, o problema está aí. Nem educar os filhos já se pode, à maneira antiga. Pois, hoje em dia... Quer dizer, eu educo na mesma. Sim, vocês conseguem perceber nas entrelinhas o que é que estamos aqui a falar. Exatamente. Comigo leva uma sapatada, Agora, por exemplo, estou num shopping. Há um dos miúdos porta-se mal, eu quase que nem abro a boca. Porque não se pode. Fica tudo a olhar para nós, percebes? Sabes que obviamente que eu passei por isto especificamente por causa da minha mãe, porque teve muitos anos no ensino, 35 ou 40 anos a dar aulas como professora no ensino público, e portanto havia ali uma disciplina. Aliás, eu hoje ainda agradeço, no meu tempo de primária, portanto na primeira à quarta série, quem está no Brasil, havia a velha régua. É uma régua de madeira, sim. Em que nós levávamos reguadas com a palma da mão estendida sempre que fazíamos as neiras. Obviamente que havia professores que abusavam dessa autoridade e desse poder, mas eu hoje dou graças a Deus da única reguada que eu levei, aliás, o único dia que eu levei reguadas, foram umas 20, acho eu, que fiquei com a mão bastante vermelha durante uns dias, porque me impediu de ir para um caminho que eu não deveria ter ido. E se tivesse ido, se calhar hoje não estava nada, nem estava aqui, nem estava a fazer aquilo que gosto. Portanto, houve um condicionamento para perceber que havia dor. Aliás, há uma das técnicas que eu recomendo às pessoas, que é do elástico no pulso. No fundo não deixa de ser a mesma coisa, não é? E aquilo que eu digo é,
Hoje em dia, os alunos agridem os professores. Os professores não são figuras de autoridade nenhuma, já deixaram de o ser. Pois, exato. E é assustador como é que uma criança pode fazer a vida de um professor no inferno, ameaçar de morte, insultar, cuspir, bater, agredir fisicamente, e o professor não pode dizer nada. E eu ainda vejo pais, e tenho clientes que afirmam isso, que me dizem, chegam à escola e dizem: senhora professora, se o meu filho se portar mal, dê-lhe uma sapatada. Mas eu não posso, eu não sei o quê. Venha assim de lado, que ninguém vê. E eu quero que você discipline o meu filho. É assim, Zé, eu defendo a violência? Jamais. Eu acho mas às vezes o tapinha, como dizem no Brasil, suave, marca e fere a criança. Não é a parte física, não é o doer. É a questão dela perceber que aquilo é uma coisa que ela não deve repetir. E isso é importante. Isso obviamente que não é a escola que deve educar, quem deve educar são os pais. É isso exatamente, certo? Que eu ia dizer, porque... E que nós hoje em dia não temos tempo. Mas há muita gente que pensa que atiram os filhos para as escolas e para os infantários e para os educarem. Não. Não, a educação vem de casa. Aprender na escola. Educação é em casa. Em casa, sempre em casa, tenha que idade tiver, desde que nasce. E tu sabes que eu acho que quando existe uma educação estruturada, ou seja, quando o pai é um pai, quando a mãe é mãe, quando estão presentes, e vemos, por exemplo, tu que acompanhas a Maria Clara. Nós temos deveres, e etc. As nossas crianças são muito bem acompanhadas. Pronto. Graças a Deus. O que não quer dizer que, em relação ao assunto que estávamos a falar anteriormente, que não venha a acontecer isso. Não tem nada a ver. Certo? Mas isso não é que nós não aceitemos. Uhum. Não é o que nós estamos a dizer. Nós o que queremos é que a pessoa tome a decisão de uma forma consciente para não se vir a arrepender no futuro. Exatamente. Eu acho que é isso. E também não queremos que se metam com a minoria. Com a minoria, eu sinceramente já me sinto numa minoria. Zé, da mesma forma, esta questão tudo aquilo que estamos a falar, a parte da obesidade, a parte da transição, tudo isso. Há aqui uma parte que, no fundo, veio antecipar o que está a acontecer agora, que é a parte da cirurgia estética, da cirurgia plástica, e dos extremismos que existem. Aliás, que as pessoas ficam completamente desfiguradas com a ideia da perfeição. Se me disseres que a medicina estética, que pode ser um excelente coadjuvante, como dizem no Brasil, portanto um auxílio para nós podermos estar numa melhor figura, termos um aspecto mais bonito, eu não discordo, ok? Mas tu vês as pessoas que hoje fazem implantes de... Eu não estou a falar dos silicones e dos peitos, não estou a falar nada disso. É, por exemplo, neste momento, homens que querem ser musculados e que fazem implantes por baixo do corpo, de todos os músculos do corpo. Olha, há um que diz que é o Ken da vida real, portanto, fazendo a associação à Barbie. Eu não sei quanto é que ele já gastou em cirurgias plásticas. Esse eu sei também. Certo? O problema é que isso hoje é uma coisa comum. As pessoas transformarem-se radicalmente e até criarem uma obsessão na parte das cirurgias estéticas e de tudo o que está ligado a essa parte de mutação. No fundo, eu compreendo, por exemplo, e casos que eu conheço intimamente, que é uma questão de... Porque tiveram passados traumáticos, eles querem dissociar-se completamente daquela pessoa e fazer nascer uma pessoa nova. Eu compreendo tudo isso. Mas a facilidade com que hoje cirurgiões plásticos oferecem determinado tipo de tratamentos completamente bizarros e não têm o senso ou não têm a ética profissional de dizer assim, não, eu não vou fazer essa cirurgia. Nós temos crianças, quando digo crianças, tipo jovens de 23, 24 anos, já fizeram 50 cirurgias, né? E tu dizes, isso não é permitido? Claro, se tiver dinheiro, que faça. Mas existe também aqui uma questão de coerência. Certo? E nós vemos hoje os casos de profundas depressões de pessoas que chegam a um extremo e depois já não há nada a fazer e o organismo rejeita. Entendes? Portanto, eu acho que isso é uma coisa que é preciso ter muita consciência e perceber, mais uma vez, eu diria a uma pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, eu diria exatamente a mesma coisa. O que é que está na origem? Porquê é que a pessoa precisa fazer isso? É para uma melhoria? Ou é para poder... Olha, dou-te um exemplo muito prático. Pessoas que não são capazes de entrar numa dieta saudável, de mudar o seu regime alimentar, de começar a praticar atividade física e que pensam que através da lipocirurgia que vão perder peso. Eles vão ganhar novamente tudo. Certo? Aliás, por exemplo, cirurgia bariátrica. Há pessoas que fazem a cirurgia bariátrica a achar que é um milagre.
Ou seja, elas vão cortar o estômago ou cortar o intestino ou o que quer que seja. Ainda há dias um nutricionista me disse que trabalhou num grupo em Lisboa de estudos sobre a bariátrica. Disse-me que 97% dos que fazem essa cirurgia, passado 4, 5 anos, estão iguais. Zé, isto entra aqui numa coisa que eu tenho vindo a defender muito ao longo dos anos. Estão iguais. Olha que 97%. Ele até me disse, 97%. Tem ideia dos porcento que resultam? Pois. Está a ver? 3%. Sabes o que é que eu chamo isso? É o síndrome da fórmula mágica. Olha, tem tudo a ver com o vídeo que eu falei na terça-feira, nesta semana. O vídeo diz, a pergunta é, você quer ter uma vida fácil? E depois no início do vídeo começa a dizer, você quer ter uma vida fácil? Responda essa pergunta. E se responder positivamente, como é a grande probabilidade é que responda positivamente, então deixe-me dizer-lhe uma coisa. Ter uma vida fácil é difícil e dá muito trabalho. O que é que eu quero dizer em relação a isto? Em relação ao exemplo que acabaste de dar. Para a pessoa fazer a bariátrica, na cabeça dela, ela resolve o problema e acabou e vai emagrecer para sempre. A forma certo? Porque ela não está disposta a fazer o trabalho difícil. Tu achas que eu ter perdido 33 quilos em pouco mais de 6 meses, que foi uma coisa fácil? Não foi uma coisa fácil. Eu tive que mudar completamente a minha relação com a comida. Eu tive que reestruturar completamente a minha dieta. E dieta, quando eu falo em dieta, não estou a falar uma coisa que tem princípio, meio e fim. Dieta para mim e para a vida toda. Ou seja, o tipo de alimentação que eu tenho e que escolho para mim. Ok? E treinar todos os dias. Tu vias o esforço, eu não estava habituado àquilo. Eu tinha uma vida extremamente sedentária. É verdade. Certo? E eu estive disposto a fazer o que era difícil para que depois fosse fácil. E eu hoje, se não ganho nem perco peso e mantenho sempre a mesma forma física, mais quilo, menos quilo, e às vezes até é propositado, o ganho de peso é propositado pela questão muscular, é porque eu estive disposto a fazer o que era difícil. Aliás, Zé, vamos ser muito honestos, e acho que tu já falaste que também estás em sobrepeso, podemos falar sobre isso. Tu és a pessoa, e já falamos muito, tivemos longas conversas sobre isso, tu és a pessoa que procura a solução fácil. Certo? E agora, neste preciso momento, estás aí pelo difícil. Tu entraste numa jornada agora e dou-te os parabéns por isso e tenho a certeza que... Só vão 7 ou 8 dias, tem calma. Não interessa, Zé. Deste o primeiro passo. Ou 9, 7. Mas deste o primeiro passo. Certo? Pois, está bem. Mas hoje já com a consciência de que isto não é uma coisa temporária. Não é quando atingis o peso que queres que parou. Não, tem que ser para a vida. Por uma questão de saúde, para tu estares disponível para mim, para estares disponível para os teus netos, para poderes usufruir de mais anos de vida. Tu estás a lutar por isso, independentemente de já teres 63 anos, quase 64. Nunca é tarde para começar, mas estás disposto a fazer o trabalho difícil. É uma coisa confortável? Claro que não. Claro que não. Não. Os primeiros 6 meses, para mim, foram uma coisa estranhíssima. Mas depois há uma coisa diferente que acontece. Apesar de ser um trabalho árduo, um trabalho difícil e bastante doloroso, quando chegas à balança e olhas para o espelho... isso é. Tu ganhas logo a motivação e dizes assim, vale a pena. Isso é verdade. Eu dou-te um exemplo muito prático. As crianças, costuma-se dizer que as crianças não gostam de brócolis, ou brócolis para quem está no Brasil. Não gostam. Eu detestava brócolis. Brócolis, couves de Bruxelas, couve-flor, eu não gostava de nada. E hoje, sabes que me delicio com brócolis, com couve-flor, com favas, com couves de Bruxelas. Para mim vale tudo. Ervilha, mas ervilhas sempre gostei. Mas coisas que eu dizia que era horrível, que me tiravam do prato, aliás, e era, muitas vezes até levava uma repreensão pela minha mãe porque não comia os legumes. E hoje em dia tu sabes que a base da minha alimentação, o meu prato é 80% de legumes. Certo? E delicio-me. É tudo uma questão de aprendizagem. Aprenderes a gostar das coisas. Não é dizeres que não gostas apenas porque não gostas. E depois, o próprio alimento, há 1001 maneira de o confeccionares. Certo? Sim. E o que é que eu te disse em relação a ti? Para te auxiliar na tua jornada. Há um grupo alimentar que tu preferes. Sim, um grupo alimentar que tu preferes. Tu só tens que no novo grupo alimentar que estás a incluir na tua alimentação, tornares os sabores mais intensos e ajustados ao teu palato. Certo? Se tu conseguires, através, por exemplo, de ervas aromáticas, de especiarias, dares o gosto a uma coisa que para ti não te diz nada,
tu começas a gostar dessa alimentação. E depois é assim, Zé, uma das coisas que eu senti mais é a questão de tu conseguires mexer com outro tipo de mobilidade, de leveza. É uma coisa, é indescritível a melhoria na nossa qualidade de vida, qualidade de sono e vai por aí. Eu não vejo nada de menos vantajoso. Então, quando eu vejo alguém dizer que é uma vida fantástica e etc., porque está com 200 e tal quilos, aquela pessoa está a viver uma realidade completamente distorcida. Compreendes? Mas isto em relação a muita coisa, como por exemplo, outra coisa que me incomoda. Nós tivemos imensas crises políticas, um pouco por todo o mundo, mas vamos falar das duas principais audiências do podcast, Portugal e Brasil. As pessoas queixam-se imenso de que o governo A, o governo B, o governo C. Ok. Mas, e esta é a hipocrisia das pessoas, vêm umas eleições, por exemplo, vamos ter eleições 10 ou 11 de março este ano, certo? As pessoas depois não vão votar. Pois. Então eu pergunto, E queixa-se na mesma. que legitimidade eu tenho de me queixar do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República? Exatamente. Se eu não contribuir com o voto e a pessoa diz, mas é que quem queria que ganhasse não ia ter votos. Se toda a gente pensar assim é que não vai ter mesmo. Então eu faço aquilo que me compete em termos de direitos, é meu direito eu escolher o líder que quero que governe o meu país. Exatamente. Certo? Se ele ganha ou não, isso já é outra história. Agora, depois reivindicar os meus direitos, sem eu cumprir com o meu dever cívico de votar e de escolher quem vai governar o meu país, durante 4 ou 6 ou o que seja, anos, não é? Isso para mim é a coisa mais ridícula. É um mundo muito estranho, em que as pessoas reivindicam os seus direitos, mas não estão dispostas a cumprir com os seus deveres. Certo? As pessoas, por exemplo, nós temos uma carga tributária elevada aqui em Portugal, no Brasil também, e nos Estados Unidos então nem se fala, mas a carga tributária. Nós temos direito a exigir que o nosso dinheiro, que o dinheiro dos impostos, que seja bem utilizado. Ok? E se ele não estiver a ser bem utilizado, eu também tenho o direito de exigir ao governante que foi escolhido que ele cumpra com as suas funções e que utilize bem esses recursos. Ok? Mas já reparaste que a maior parte da sociedade está sempre a reclamar de tudo e de todos. Mas depois não exerce o seu direito cívico, que é um direito dele, ok? E o dever de ir aos meios competentes, porque existe forma de tu reclamares quase como se fosse uma provedoria da República, tanto aqui em Portugal como no Brasil, de tu ires reclamar o que é que não concordas que esteja a ser feito. E o governante ou os governantes são obrigados a aceitar aquelas opiniões. E se houver um volume grande, inclusive é que caem governos, não é? Certo? Outras coisas que te incomodem neste momento e que estejam assim mais nos nossos assuntos diários. Uma coisa que me preocupa muito, que ainda ontem eu vi um documentário, a grande reportagem na televisão, é sobre os ecrãs e as crianças. Os dispositivos móveis. Eu acho que elas não estão protegidas. Mesmo com o YouTube Kids, não estão protegidas. De maneira nenhuma. Sabes que eu já me dei ao trabalho, com a Maria Clara sobretudo, porque é a criança que mais passa tempo connosco. Quando ela está a ver, o que é que ela está a ver? Pois, que no fundo não é ela que escolhe. Estamos a supervisionar. Que no fundo não é ela que escolhe. Pois, é o que lhe aparece. Exatamente. É aquilo que lhe aparece. Por mais que o algoritmo seja afinado para evitar... Até podemos falar de predadores sexuais. Exatamente. Certo? Os vídeos que são produzidos para crianças, as mensagens subliminares, e eu falo um bocadinho sobre isso porque também já estudei reprogramação mental, as mensagens subliminares são assustadoras. E estamos a falar de youtubers muito conhecidos. Pois estamos. No meio das crianças. Pois estamos. Certo? O apelo ao consumo. Por exemplo, eu vejo, ainda vi já há muito tempo que a Maria Clara tem estado muito controlada no que diz respeito ao uso do tablet. Ela desta vez nem usou. Nem usou. E, aliás, vinha-nos dizer, eu já estou há não sei quantos dias sem tablet. É verdade. Todos os dias ela vinha dizer. Certo? Porque é muito fácil os pais, tipo, a criança não come, põe um tablet. É a pior coisa que se pode fazer. Pois é. É isso que me preocupa. E ontem eles falaram mesmo sobre isso. E há vídeos, e era aí que eu queria chegar, em que eu via, por exemplo, as crianças a maltratarem os pais
E depois todas as crianças a rirem-se e não sei o quê. Ai, porque ela... Como é que era? Portanto, era brasileiro, porque a maior parte dos conteúdos produzidos é do Brasil, ou em português do Brasil. Tipo que os pais são os ignorantes. Tipo, nós é que somos das redes sociais e não sei o que é que percebemos disto. Eles não percebem nada da vida. Certo? Já são mais crescidinhos. É? Zé, mas estamos a falar de crianças que Eu- fazem bullying aos pais. E as crianças estão a ver isso. E o que é que elas vão fazer? Vão fazer bullying aos pais. Exato, porque é o que estão a ver. Exatamente. A aprender. Exatamente. Mas eu ontem eu vi uma cena que me chocou profundamente, que foi a doutora que estava a falar, que é do Hospital São João. Não sei se é psicóloga, não sei, é de crianças. Não atentei. Ela estava a diz ela, mas é que você ainda nem sabe da melhor. Nós já tivemos pais que, para terem uma noite boa de sono, porque têm que ir trabalhar, deixam os telemóveis ligados no bebé, Luís, de noite, porque se ele acordar e chorar, ele olha para o telemóvel e não chora e nos acorda. Isso é Isto está a acontecer. Isso é condicionamento mental. Eu acho que é assim. Óbvio que isto também tem muita culpa dos criadores de conteúdo. Eu até pensei assim, tu queres ver que os bebés, que está na hora de mamar? Um bebé? Sim. Ela disse bebés. Está na hora de mamar e vê aquela ecrã, aquelas coisas a correr, as cores e às tantas não lhe dão leite. Eu fiquei chocadíssima com isso. Tu sabes que assim, especialmente nos primeiros 6 anos de vida, a criança é uma esponja. Completa esponja. Tudo aquilo que ela vê, ela absorve e vai repetir. Exatamente. E a personalidade dela faz-se até aos 7 anos. Exatamente. Pode ir até aos 12, mas sobretudo os primeiros 6 anos de vida são os mais importantes. Nós dizemos que uma criança é aquilo que nós chamamos, e vou dizer isto de forma carinhosa, um macaquinho de imitação. Certo? Certo. Houve um vídeo que eu vi recentemente que me passou no feed, que vi a criança, portanto, a criança, não sei qual era o título que aparecia no vídeo, mas a criança passava tanto tempo com o bisavô que tinha um problema de coluna, eu não sei se era corcunda, portanto, mas que tinha dificuldade de locomoção, a criança caminhava como o bisavô, curvado. Percebeste? Portanto, é o que nós chamamos de criação de rapport. As crianças, para serem aceites, tentam fazer uma mímica daquilo que vêm os adultos fazer. Então, se um adulto todos os dias chegar a casa e a primeira coisa que fizer, por exemplo, é tirar o calçado à porta da casa, a criança, quando chegar, inconscientemente vai fazer o mesmo. Porquê? Porque vê aquela figura como uma figura de autoridade e ela própria também quer criar autoridade. Ela quer se sentir relevante naquela família. E depois, provavelmente, chega à escola e faz o mesmo. E as professoras dizem, mas não se faz isso. Não se descalça. Percebes? Portanto, isso, aliás, tu vês que o teu neto, quando chegamos ao infantário a última vez que fomos buscar, todas as crianças deixam o calçado à porta. Exato. O que é que ele faz quando chega a casa? Tira logo imediatamente o calçado. Pois é. Certo? É. E estamos a falar de uma criança de 5 anos. Portanto, é o condicionamento. Portanto, neste momento é muito importante que os pais percebam que os tablets, os telemóveis, os computadores, as smart TVs vão ser o futuro, vamos ter que lidar com isso? Vamos. É de muita utilidade, com certeza que sim, mas... Com regras. Com regras. Com regras. E como nós não podemos, e isto é muito importante, como nós não podemos fazer uma triagem muito agressiva em relação aos conteúdos que vêm, porque, mais uma vez, não sabemos o que é que os criadores de conteúdo lá põem. Pois. Certo? Exato. Para não haver essa supervisão, eu digo que muitas vezes nós temos que voltar atrás. Por exemplo, aos livros. Pois, não há livros, agora já não se vendem livros, já ninguém lê. Sim, é tudo digital. Já ninguém lê. Agora, eu vejo, por exemplo, um pai, e eu vejo muitos pais preocupados, e tenho clientes também severamente preocupados com essa questão dos dispositivos. Existem aplicativos que só fazem uma função, portanto, por exemplo, aprender os números, como nós temos agora, pronto, eu sei que posso controlar o que a criança está a ver. Pronto, nós temos isso no tablet da Maria Clara. Percebes? Portanto, jogos, imensas coisas didáticas imensas. Isso é fácil. Percebes? Até para estimular o intelecto da criança, a criatividade. Exatamente. Tudo isso. Agora, quando estamos a falar de redes sociais, eu acho que o TikTok é 14 anos, se não estou em erro. E não tenho a certeza se o Instagram e o Facebook se é 16 ou pode ser 14 com autorização dos pais, qualquer coisa assim. É óbvio que eu acredito que as próprias plataformas que deveriam restringir os conteúdos.
Porquê? Porque eles têm algoritmos que conseguem perceber toda a mensagem que é dita. Por exemplo, eu faço upload de um vídeo aliás, os podcasts, certo? Eu nem preciso de pôr as métricas do tópico. Eu ponho o título, ponho uma descrição, uma breve descrição, mas o próprio algoritmo do Spotify identifica as palavras-chave que eu digo mais vezes ao longo do texto e depois sugere às pessoas que já procuram aqueles tópicos. Mesmo que o título não seja nada daquilo, certo? Vamos imaginar, nós estamos a falar, por exemplo, da questão dos tablets. Provavelmente eu no título não vou falar sobre isso. Pois. E, no entanto, pessoas que andam à procura, tipo crianças e ecrãs, provavelmente vão receber. Portanto, as plataformas têm formas de saber exatamente aquilo que é dito no texto todo. E é um computador que faz isso, é um algoritmo. Ok? Portanto, tem que haver, na minha opinião, tem que haver uma restrição muito maior, tem que haver um controle muito maior. E tu dizes, mas isso não vai interferir com a questão da liberdade de expressão? Dos criadores de conteúdo poderem dizer aquilo que quiserem? Ok, mas tem que obedecer a regras. Eu acho que hoje em dia se está a tentar criar um mundo, e acho que é muito há um movimento que se chama woke nos Estados Unidos, que são os iluminados. Acorda. Pronto, não é? Os acordados, os despertos, digamos assim, que está a ser completamente distorcido, e tudo aquilo que falamos tem a ver com o movimento woke. A parte da obesidade, a parte dos trans, tudo isso tem a ver... Dos trans não, da identidade de género. Tem a ver com os wokes, ok? Um movimento que é muito preocupante, em minha opinião. Já foi fantástico, certo? Mas hoje em dia é super preocupante. O que é que eu acho? Acho que hoje em dia se está a tentar criar uma sociedade sem regras. E eu digo isto numa perspectiva um bocadinho mais espiritualizada, que é, se o próprio universo tem regras, quem somos nós, que deuses nós nos achamos, para achar que tudo tem que funcionar sem regras, como a seu belo prazer. Cada um faz aquilo que quer e não se interessa minimamente com o outro. Mais uma vez, eu vivo sempre com esse princípio muito presente na minha mente. Os meus direitos acabam onde começam os direitos dos outros. Eu tenho a minha margem de manobra, mas sei que há certas coisas que eu simplesmente não posso fazer porque vão interferir com o bem-estar de outra pessoa. Nós passamos muitas vezes por grandes tormentos, enquanto vivemos no Brasil, com a questão da poluição sonora. E já falámos até no outro episódio sobre isto. O que é que dá a uma outra pessoa o direito de ter um paredão de som com 12 mil watts, uma coisa absurda, que parece para um estádio, certo? Um atrelado de uma pick-up completamente cravejado de caixas de som, e está 24 sobre 24 horas a ouvir a música que ela entende que quer. Aliás, houve uma publicação muito recente por causa de uma praia qualquer, acho que no estado de Santa Catarina, que proibiram as caixas de som, portanto as colunas de Bluetooth acho nas que já praias. Não a proibir. Pronto, nas praias. Porque a pessoa ia para a praia, queria gozar o seu sábado ou o seu domingo, apanhar um bocado de sol, um banho de mar, divertir-se com os amigos, e estava a levar com 20 sons diferentes em alta potência, que não os deixava sossegar. A pessoa vinha-se embora porque já era insuportável. E nós passamos sobre isso. Por isso, especialmente numa Semana Santa, eu não me recordo qual foi o ano, penso que foi 2012, numa Semana Santa, em que o nosso vizinho do lado, das traseiras, foi para uma festa. Não, foi na altura do Carnaval. Foi naquele Carnaval. Eu acho que não foi Carnaval, foi aquele outro Carnaval. Não foi o Fortal, que é em junho. O Fortal é na Praia do Futuro. Houve um Carnaval, uma festa de Carnaval, no Beach Park. E era durante 3 dias. Então, eles deixaram a música a tocar, foram para a festa, deixaram a música a tocar em altíssimo volume, até que o CD começou a riscar. Riscou. E então estava 10 segundos a repetir sempre a mesma coisa durante 3 dias consecutivos. Foi horrível. Chamámos a polícia não podia invadir a propriedade. Entretanto, a polícia veio numa altura em que eles já estavam, eles baixaram o som. A partir do momento em que o carro da polícia virou e que foi novamente para a avenida, eles aumentaram, tipo, fizeste queixa de mim? Então eu vou pôr o som ainda mais alto, para te prejudicar. Quando existem regras muito específicas em relação aos decibéis que são permitidos está lá na lei, eles têm essa lei. Só que não cumprem. Portanto, as pessoas acham... E os polícias também não. Os polícias vão lá e fazem a advertência que deveriam. O problema está na polícia ambiental, Zé. A polícia ambiental só tem um piquete e funciona de segunda a sexta, no caso do Ceará, na altura em que a gente lá vivia. Certo? Faz a denúncia e se não for um flagrante, eles não fazem a apreensão do equipamento. Certo? Portanto, o que eu acho, mais uma vez, é uma falta de respeito total para com os outros. Se eu quero ouvir música, mais uma vez, eu todos os dias ouço música muito alta.
Tu estás na sala, eu estou na sala, a ouvir a música muito alta, tu não ouves nada daquilo que eu estou a ouvir. Pois, exatamente. Porquê? Coloco uns fones de ouvido, uns auscultadores. Exatamente. Eu não tenho que forçar os outros a ouvir aquilo que são as minhas escolhas. Isso é horrível. Certo? Portanto, mais uma vez, os meus direitos terminam onde começam os direitos dos outros. Toda a gente tem direito ao sossego. Isso chama-se civismo também. Exatamente. Eu acho que existe uma disciplina neste momento no sistema educativo normal, vamos dizer público, que é a parte de educação cívica. Não sei quais são os conteúdos, desconheço por completo, mas sei que, pelo menos a Leonor, que tem educação cívica. Mas a Maria Clara não tem, por ser o primeiro ano. Talvez, eu acho que é. Eu não sei exatamente a partir de que ano é que é. Mas eu acho que é uma coisa que é fundamental, é as pessoas aprenderem a viver em sociedade. Nós não vivemos isolados e o mundo não é todo nosso. Nós temos que conviver obrigatoriamente com as outras pessoas, e há muita gente que diz, eu não preciso dos outros para nada. Meus amigos, nós uns sem os outros não somos ninguém. Porque eu digo, mas eu não preciso dos outros. Ok, queres comer? Quem é que te vai produzir o teu alimento? Quem é que vai cultivar o teu alimento? Quem é que vai apanhar os teus legumes? Os teus brócolos, a tua couve-flor? És tu? Mas mesmo que sejas tu, quem é que vai produzir as sementes? És tu? Não, é um produtor de sementes. Quem é que vai produzir o adubo ou fertilizante? E tu dizes assim, não, mas eu posso ir buscar, por exemplo, aos excrementos do gado. Ok, e quem é que tem o gado para tu ter? Não existe, isto é a coisa mais irracional que existe. Não existe aqui esta do eu sozinho consigo tudo. Nós todos precisamos uns dos outros. E por isso, e vocês provavelmente estão a ouvir um barulho de fundo, começou a chover bastante neste momento, num diazinho frio de inverno, e portanto o que eu quero dizer é, devemos acabar com este tipo de alucinação de, mais uma vez, na questão das redes sociais. Há pessoas que se acham deuses. Há uma idolatria completamente Outra coisa doentia. Que eu não concordo aí nas redes sociais, por falares nisso, e idolatria, exatamente essas pessoas, elas publicam tudo o que querem. Sem filtros. Sem filtros? Sem filtros, quer dizer, com filtros, mas sem filtros. Sim, com filtros. Sem elas restrições. publicam tudo o que querem. Tudo o que querem. O que é que quer dizer com isso? Especifica. E põem lá tudo o que querem, que estão sujeitas claro. a levar, não é? Claro. A comentários desagradáveis. Exato. De qualquer das maneiras, então... enfim, não dá. Mais uma vez, é a questão da causa e efeito. Tu sabes que, Zé, isso é uma coisa que eu defendo muitas vezes e que tu às vezes até me criticas, entre aspas, ou que me chamas a atenção, porque não compreendes essa perspectiva. Sempre que eu faço uma publicação, por mais inocente que ela possa parecer, um vídeo, uma frase, uma fotografia nossa, qualquer coisa que eu publique, eu tenho plena consciência da responsabilidade que eu tenho que ter e de pensar nas possíveis consequências positivas ou negativas que possam advir dessa publicação. Ou seja, eu não publico tudo aquilo que eu quero. Pois. Em primeiro lugar, também temos aqui que pensar de outra forma. Eu não sou influenciador. Pois, é isso que eu ia dizer. Portanto, eu publico aquilo que eu acredito que vai agregar valor à minha comunidade. Porque eu tenho uma missão muito específica. Certo? Eu quero que as pessoas tenham uma vida de qualidade, uma vida extraordinária. É isso que eu tento ajudar desde que iniciei a minha carreira. Ok? Portanto, há coisas que não fazem sentido eu publicar. Vou-te dar um exemplo muito prático. Publiquei há uma semana. Lembras-te daquele pôr do sol? Uma coisa até nos assustou. Sim. Pronto. Tiramos uma fotografia, eu estava a preparar-me para treinar, tiramos uma fotografia àquilo. E normalmente, quer dizer, uma publicação de uma paisagem, eu vou publicar na rede social, não tem nada a ver com o meu trabalho, certo? Mas porque foi uma coisa tão especial para mim, eu achei que também poderia ser especial para outras pessoas. Então disse, momentos especiais merecem ser partilhados, e publiquei. E as pessoas, obrigado por ter partilhado esse momento que viveu. Portanto, no fundo, acabei por agregar valor à vida da pessoa também. Embora não seja uma publicação tradicional daquelas que eu normalmente faço. Okay? Porque eu também não sou daquele género de pessoa, como já fui durante algum tempo, da motivação. Uma frase de motivação todos os dias. Eu tive, como tu sabes, durante muitos anos, a frase do dia, o pensamento do dia, a afirmação do dia. Sim. Até que chegou a uma altura em que eu senti que precisava de evoluir. Certo? E hoje em dia as minhas publicações são muito mais intuitivas que outra coisa qualquer. E acredito que a parte do vídeo e os cortes de vídeo são muito mais vantajosos. Aliás, já tentamos fazer cortes do podcast. Só que é muito difícil, pela questão das legendas, porque muitas vezes nós falamos em simultâneo,
é muito difícil eu fazer esse tipo de excertos. E como eu acho que as coisas tiradas fora de contexto, e mais uma coisa muito, muito grave que acontece nas redes sociais, é apanhares uma frase fora de contexto e crucificares ou atacares a pessoa. E muitas vezes esse tipo de excertos são feitos precisamente pelo concorrente. Quantas vezes já se veio a verificar que existem duas pessoas a batalhar num determinado segmento de mercado, ok? Do segmento, a pessoa A desse segmento está a ser muito bem sucedida. Então o que é que a B faz? Tenta apanhar uma migalha de pão que no fundo possa prejudicar a imagem dessa pessoa A. O quê? Se a pessoa A cai, eu automaticamente subo. Não quer dizer que melhore nada daquilo que faz. Pois, exato. Certo? Mas pela queda do outro, eu mantenho-me onde estou, então sou superior. E é esta competitividade feroz, em que é o tudo ou nada, mais uma vez, em que eu tenho que eliminar a concorrência, não compreendendo que há espaço para todos. Há espaço para todos. Somos milhões e milhões e milhões de pessoas. Existem gostos para tudo, existe sempre um texto para cada panela. Certo? Mas as pessoas estão de tal forma agressivas que é quase como se fosse uma guerra. É horrível. E nós compreendemos também o seguinte, que, e, aliás, vocês já perceberam que este episódio tem um teor muito diferente daquilo que é convencional e que está muito enquadrado dentro daquilo que eu disse que queria fazer em 2024. E é atual. Sim, mas tem muito a ver com esta questão, desta escolha que eu fiz, consciente, de dizer assim, ok, eu vou ser aqui um bocadinho clichê. Vamos utilizar aqui um slogan muito bonito, que até poderia estar nos perfis das redes sociais, mas que por motivos óbvios eu não vou fazê-lo. Esta questão, mudando o mundo, uma pessoa de cada vez. Eu acho que se nós neste momento não estamos contentes com o mundo que temos e vemos o descontentamento em praticamente todas as conversas que temos com qualquer pessoa com quem interagimos, coisa que possivelmente no passado eu não me recordo enquanto criança, que houvesse este tipo de reclamação e insatisfação para com tudo. Enquanto criança, havia falta de muita coisa que nós hoje temos gratuitamente, acessível, não é? Ou se não gratuitamente, é num valor simbólico. Nomeadamente a internet, o acesso à internet, certo? O acesso à internet foi que veio mudar isto tudo. E eu vejo que, quer dizer, numa fase em que nos faltava muita coisa, eu também pelas histórias que ouvi dos meus avós, até que comida faltava, certo? E eu não vi as pessoas reclamarem nem metade daquilo que reclamam hoje em dia. Porquê? Porque hoje em dia, como tem uma plataforma para se expressar, então aquilo que lhe dá na cabeça Exato. é aquilo que ela exterioriza. Há pessoas assim. Mas, como normalmente o ser humano dá muito mais atenção àquilo que é nocivo e que é negativo do que àquilo que é positivo, pergunto-te o seguinte, há alguém que publica nas redes sociais porque aconteceu isto é uma falta de respeito e porque foi à loja tal e foi maltratado e não sei o quê. O que é que te dá mais audiência? Isso? Ou então alguém que diz, maravilha, acordei hoje, sinto-me imensamente feliz, tenho saúde, tenho uma boa família, faço aquilo que gosto e tudo isso. Gratidão Deus, gratidão Universo. Não, é a loja, é o da loja. Certo? Claro. E eu pergunto, se nós estamos, e isto tem tudo a ver com a lei da atração, se a atenção da sociedade está nas coisas negativas, o que é que nós vamos atrair mais para a sociedade? Coisas negativas, ainda piores. Nós estamos focados nas coisas erradas. É por isso que eu, por exemplo, uma das culturas que mais me fascina são os orientais, nomeadamente os japoneses. O respeito, o civismo, a calma, uma discussão entre dois japoneses é a coisa mais surreal do mundo, porque eles falam com educação. Obviamente que eu estou a generalizar, certo? Há momentos específicos que, com certeza, também havia muita violência, os samurais, os ninjas, essas coisas todas, certo? Mas a educação e o respeito, porque apesar de eu discordar de ti, eu sei que tu és um ser humano. Essa disciplina mental, eu acho que noutra encarnação, se acreditarmos nisso, eu acho que andei para aqueles lados. E tenho um fascínio muito grande pelo Japão, pela China, pelo Tibete. É um destino que eu gostava, portanto, uma zona do globo que eu gostava muito de visitar. E mesmo a questão da vénia. Tu vês como eles cumprimentam a vénia, é uma questão de respeito, certo? Hoje em dia, tu dizes boa tarde a uma pessoa nem te responde. Hoje em dia, tu fazes um gesto de bondade, ajudas a atravessar uma passadeira ou ajudas alguém a pegar nas compras, ninguém te agradece. Aliás, tivemos especificamente a questão das compras. Tens alguém, não vale a pena dizer quem, alguém próximo, certo? Que tu viste que estava a deslocar-se para a sua habitação e que tinha dificuldade em levar todas as compras, e eu, sem perguntar se a pessoa precisava de ajuda,
peguei em 2 sacas das mais pesadas, porque a pessoa até tinha algum problema de locomoção, peguei em 2 sacas mais pesadas e vim trazer à porta. Sem esperar que a pessoa me agradecesse. E nem um obrigado ficaram a olhar para mim como se eu fosse tipo um alien. E eu pergunto, quer dizer, não é isso que nós temos como essência do ser humano? Fazer o bem pelo próximo? Porquê é que as pessoas são tão más neste momento? É esta parte que a mim me surpreende e que me choca e que me deixa confuso. Eu acredito no ser humano. Mais uma vez, se eu não acreditasse, eu não estaria a fazer o que estou a fazer. Mas começo a questionar-me o que é que leva uma pessoa a alimentar tanto ódio, tanta raiva, tanta negatividade dentro de si? Quando ela compreende que isso não lhe está a trazer benefício nenhum. Porque se me dissesse assim, a pessoa é a pessoa mais incorreta, a pessoa mais pessimista, mais negativa do mundo, mas tem uma vida extraordinária. Mas é que não tem. E eu digo, nós já não temos como experiência, ao longo da história, que coisas negativas não nos levam a lado nenhum. Que agir incorretamente que não nos leva a lado nenhum. Que incumprir as regras que não nos leva a lado nenhum. Que fazer mal ao próximo apenas vai reverter para nós. Porquê é que as pessoas não param com esta estupidificação? Porque eu acho que também, por outro lado, estamos a falar de redes sociais, estamos a falar da imprensa, estamos a falar dos canais de televisão, há uma estupidificação do ser humano. Nós cada vez pensamos menos, nós comemos tudo pronto. Mais uma vez a questão da opinião. Há alguém que tu consideras ser uma autoridade, diz-te que a coisa é assim, e tu acreditas vivamente, nem vais saber se aquilo é verdade ou mentira. Isso é assustador também. E vemos aqui o perigo que existe nos influenciadores de virem com leis que não existem, como a questão mesmo legal, o Código Civil, o Código Penal. Isto é assim que funciona. Não existe nenhuma validação naquilo que elas estão a dizer. E a população acredita tudo naquilo que a pessoa está a dizer. E eu pergunto, quando é que nós ficamos tão preguiçosos de raciocinar? É que eu acho que a maior parte das questões que trazem algum confronto são questões, se a pessoa pensasse um bocadinho, se desse ao trabalho de pensar e de juntar 1 mais 1, ela percebia que estava a ser enganada. Na minha área. E obviamente que isto também pode ser considerado polémico, mas agora, já que estamos em tópicos que podem ser considerados polémicos, vamos a isso. Lembras-te que houve um vídeo que eu fiz aqui há uns anos, 2017, penso que foi, o Lei da Atração Chega de Mentiras, que trouxe uma explosão no meu canal, que trouxe uma explosão de vendas e de imensas pessoas a conhecerem o meu trabalho. Em que eu falava que eu achava inconcebível como é que alguns profissionais da minha área faziam promessas completamente esdrúxulas, absurdas, que jamais poderiam fazer. De prometer-te, como por exemplo, ficares milionário no mês. Eu vou-te ensinar uma fórmula sem tu fazeres nada, no mês ficas milionário. E as pessoas caírem inocentemente naquela promessa, naquela falsa promessa, comprarem cursos de 4 e 5 mil reais e que nada mudou na vida delas até hoje. Porquê? Porque chega ao fim do curso e dizem assim, atenção, tu não conseguiste fazer isso porque faltou-te outro curso, que é o upgrade. Pois. Eu tive uma cliente, Zé, e tu sabes disto, uma cliente, que quando chegou até mim, que tinha em dívidas, acho que era 15 ou 20 mil reais, em informações de uma determinada pessoa, portanto em cursos que comprou de uma determinada pessoa, pediu dinheiro a irmãos, pediu dinheiro ao patrão emprestado, um adiantamento para poder fazer os cursos. Nada mudou, endividou-se, enterrou a vida completa dela, entrou 2 anos a viver numa fantasia. Curiosamente, e atenção que eu não estou a dizer que eu é que faço milagres, mais uma vez, em menos de meio ano deu a volta à vida dela comigo. Mas eu sempre fui pés no chão. Eu disse, utilizando uma expressão brasileira, eu muitas vezes, o meu papel é muito ingrato porque eu sou corta-barato. Aliás, ainda há poucas horas atrás, nós estávamos aqui a conversar sobre uma situação tua, da tua vida, e eu fui um corta-barato. Fui tão corta-barato que até te deu vontade de chorar. O que é que eu te fiz? Eu pus-te os pés no chão. Eu fiz-te sentar os pés no chão. Por mais que a pessoa às vezes queira uma coisa, ela tem que olhar para as evidências. E as pessoas hoje estão preguiçosas, não olham para as evidências. E isso o que é que causa? Sofrimento. Percebes? Por isso é que eu acho que é uma falta de ética tremenda, gigantesca, ver pessoas a tentarem vir para as redes sociais vencer na questão, por exemplo, de curso online. Tentarem vencer e tentarem desbravar terreno.
mais uma vez voltando a repetir aquilo que outros já fizeram e que desapareceram do mapa, que já nunca mais ouviste falar neles. E a quantidade de pessoas, na altura, no meu pico, quando eu comecei com a lei da atração, no meu pico de popularidade, que foi provavelmente 2017, 2018, muitas das pessoas que se auto-intitulavam como especialistas em lei da atração, hoje, em 2024, desapareceram, nem sabes onde é que estavam, o que é feito delas. E eu pergunto, se eram realmente tão valiosas, se aquilo que elas falavam se era tão verdadeiro, onde é que elas estão? Compreendes? Pá, é assustador. É assustador a forma inocente com que as pessoas se deixam enganar. E eu acho que isto acaba por rematar tudo o que falamos até agora. As pessoas perderam o senso crítico, as pessoas perderam a capacidade de raciocinar, as pessoas entraram numa preguicite aguda. Olha o exemplo da rua Champs-Élysées, em Paris. Eu nem vou comentar. Aliás, eu andei à procura do vídeo original para partilhá-lo nas redes sociais. Mas vocês, com certeza, se andam por dentro das redes sociais, já devem ter visto esse vídeo. Esse e outros. Em que, na passagem de ano, no Réveillon, nos Campos Elíseos, em França, em Paris, no momento em que estava a dar a meia-noite, o 10, 9, 8, 7, a contagem regressiva, ou decrescente da meia-noite, estavam toda a gente, milhares de pessoas com os telefones a apontar para o Arco de Triunfo, penso eu, certo? A apontar... Que fica ao cimo da rua e que era lá que havia fogo de artifício. Ninguém se abraçou, ninguém se beijou, estava tudo a ver as coisas a partir da tela do telemóvel, do telefone. E zero, fogo de artifício e tudo isso, ninguém mexeu os telefones. As pessoas hoje em dia têm a vida à sua frente, real, e têm que ver a vida através de um ecrã. Isso é a outra preocupação. Essa é outra preocupação. O que é que aconteceu com os Coldplay, Zé? No concerto dos Coldplay? Obviamente, eu não vou mentir e não vou ser hipócrita. Eu filmei vários trechos do concerto. Claro, eu também. Claro. Certo? Mas não foi tudo. Mas posso-vos dizer que a maior parte do tempo com os telemóveis. 90% do tempo eu andei a pular, a gritar, a cantar, que até nem é nada do meu género. Não é. Certo? Não é. Até choraste. Quer dizer, o Luís a pular e a dançar, feito louco, sem estar preocupado com os outros verem fazer a figura triste. Triste não. Não sei. Pois, para ti é triste, mas não é triste. Mas eu não sei se é ou não, mas percebes? Portanto, sem estar preocupado com o que os outros pensam. Isso não é teu. Portanto, aquele foi um momento de exteriorizar as minhas emoções todas. Foi, e a gente gravou um momento ou outro, mas nós tivemos que... Deus me livre se eu ia para aquele... só pensar no telemóvel. Não mas há um momento curioso nesse concerto que é, como devem imaginar, 50 mil pessoas a ver uma banda, não é? E aquele concerto, não sei se as pessoas sabem como é que funciona a dinâmica dos Coldplay, portanto há uma pulseira luminosa que eles colocam e que é controlada por eles, portanto pela equipe técnica. Dá a cor que eles querem, faz o movimento que eles querem, pisca quantas vezes eles querem, portanto dá uma dinâmica muito bonita e é a sensação de estarmos todos ligados, não é? Pronto, de massa. Em que há uma música eles até desenham corações. Exatamente. Com as pessoas, é espetacular. E há uma música em que o Chris Martin diz: eu vou-vos só pedir um favor, eu quero que vocês vivam um momento, vocês, não os vossos telefones. Por favor, apaguem os telefones. Por favor, desliguem os telefones. E curiosamente acho que foi um momento de tanta conexão que as pessoas obedeceram todas. Foi. Eu não vi ninguém de telefone na mão, 50 mil pessoas a guardar os telefones. Há sempre a ovelha negra, certo? Com certeza havia lá pessoal que não cumpre as regras, não cumpre o pedido, e foi um momento super especial em que toda a gente se comoveu e no final dessa música toda a gente se abraçou, toda a gente se beijou sem se conhecer de lado nenhum. É verdade. Certo? Portanto, eu acho que nós estamos a deixar escapar os bons momentos da vida, e a Maria José muitas vezes, eu tenho este tipo de não é desavença, mas de desacordo com ela, em que a Maria José, por exemplo, vamos a um restaurante ou qualquer coisa e a primeira tendência é pegar no telefone para tirar uma foto ao prato. E eu disse assim, este prato é para mim, não é para os outros. Isso é quando é muito fora do... Ok, mas tu sabes que há várias coisas que eu digo, Zé, isto é para eu viver. Luís, mas também é para ficar aquele momento... Concordo contigo, mas não é a mesma coisa, Zé. Pronto, mas antigamente... então, lá está, mas nós equilibramos. Tu não gostas, eu gosto. Certo, pronto. Mas tu também has de convir que nós deixamos de ver muita coisa porque estamos a ver através da lente de um telemóvel preocupados com registar o momento. Uma foto, só uma foto.
Não é uma, são 10 ou 15, mas Não é nada, não é nada. Mas onde eu quero chegar com isto é... O que eu mais detesto é chegar ao restaurante e ver as pessoas todas nas mesas com os telemóveis. Odeio ver isso. Odeio. Não fales em ódio, ódio é um sentimento muito... Não, mas não gosto de ver, Então, não gosto mesmo, desagrada-me terrivelmente. Não digas ódio. Não ouvir falar, ou então estão a discutir o que estão a ver ali nos telemóveis. Ainda há muito pouco tempo me aconteceu isso. Fiquei sentadinha quando fui ao Bolhão, que fui almoçar. Estavam dois casais 50, pessoas que eu olhava para elas e diria que nem telemóveis destes tinham. Sim. Entendes? Cada qual com o seu e a discutir, olha aqui. A discutir o que estavam a ver cada qual no seu telemóvel. Quando a vida estava a acontecer à volta delas, elas não estavam sequer com consciência disso. Tu sabes que... Muito mau isso. Eu vejo, e as crianças, durante viagens, acontece certamente isso muito com muitos de vocês. As crianças vão atrás, entretidas, não é? Para não chatearem durante a viagem, e coisas maravilhosas, cenários maravilhosos que nós passamos, as crianças nem sequer veem nada, porque estão preocupadas com o que está no ecrã, quando o mundo está à volta delas. É assim, eu não vou mentir, o mundo também existe dentro do virtual. É óbvio que sim. Mas se existe tanta coisa extraordinária à nossa volta, para que é que nós precisamos de estar a entrar num mundo virtual, a transportar-nos... Lá está, isso vai trazer uma sensação de ingratidão pura. Porquê? Porque vamos imaginar, tu estás na zona onde estás. Há muita gente que gostava de estar aqui, a passar férias. Tu não usufruis disso e vais começar a ver imagens de outra ponta do mundo onde se calhar está a pessoa que gostaria de estar aqui. Que chato que eu não estou lá, gostava de estar aqui neste momento. Porquê? Porque tu não estás a usufruir do que está à frente dos teus olhos. É só olhares para fora da janela. Nem toda a gente terá o privilégio de estar numa zona que tem uma vista bonita, certo? Mas se calhar se der 5 ou 10 minutos de caminhada, vai para um parque lindíssimo. Vai para uma praia, vai para uma montanha, não importa. Acho que nós nos estamos a refugiar de tal forma no virtual, e esta coisa do metaverso e da vida virtual, onde já se pode fazer compras de objetos digitais na internet, é uma coisa também muito estranha para mim. Isto para não falarmos na inteligência. Mas, Zé, em relação aí, para nem falar, porque eu nem quero falar nisso. Mas em relação à inteligência artificial é uma coisa. Ainda não estou muito bem informada. Eu acho que ninguém está informado sobre isso. Nós temos um bocadinho aquela ideia apocalíptica do exterminador, não é? De que a inteligência artificial vai tomar controle sobre tudo e que vai destruir a humanidade e tudo isso. Eu acho que... Mas vai substituir muitas pessoas nos trabalhos? Maria José, a evolução em relação a tudo trouxe isso. O ser humano tem que se adaptar à evolução tecnológica. Porque antigamente era tudo feito de forma manual, hoje em dia tens máquinas que fazem o processo. O que é que fizeram as máquinas? Diminuíram os acidentes de trabalho, diminuíram a quantidade de horas que as pessoas precisam de trabalhar. E o que é que aconteceu? Porque esta era da inteligência artificial vai gerar milhões de empregos. Né? A internet, porque com a internet houve muito emprego que caiu. Olha a quantidade de profissões que foram geradas a partir da internet. Nós, seres humanos, temos que nos adaptar, Zé. O grande problema é que nós vivemos, falamos disto em relação aos ciclos, nós vivemos a achar que vai tudo funcionar da mesma maneira para sempre. Não, nós estamos constantemente em evolução. Pois não, é verdade. Antigamente, tu fazias carteiras. O que é que tu tinhas de ter? Um ateliêzinho, que era um ponto de venda ao mesmo tempo, não é? E as pessoas, calhavas de estar na rua certa, vendias umas carteiras, calhavas de estar na rua errada, ninguém passava por lá, não vendias nada. Por melhor que fosse o teu trabalho, a não ser que fosse por recomendação. Certo? Algum que fosse enganado na rua e dissesse, é aqui uma loja que eu nunca tinha visto. Certo? Hoje em dia, com a internet, chegas a qualquer parte do mundo. Sim, sem dúvida. Portanto, nós não podemos falar mal da internet. Aliás, eu não tinha negócio se não fosse a internet. Pois, eu sei. Certo? O que é também um risco muito grande. Se um dia há um crash mundial, de repente, o que é que eu faço na minha vida? Pois. Por isso é que eu também estou a tentar a parte das palestras por uma questão até, não só pelo prazer que me vai dar, mas também pela questão de lógica. Eu não posso pôr os meus ovos todos no mesmo cesto. Portanto, mais uma vez é o diversificar. Mas o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas reclamam muito que os postos de trabalho vão acabar e isto e aquilo. Eu não estou tão pessimista em relação à inteligência artificial porque eu acredito, vivamente, que se realmente isto for algo que auxilia a humanidade, em muitos aspectos eu penso que sim,
e muitas das coisas que tu já usas no dia-a-dia têm inteligência artificial. O teu telefone, a forma como tu interages com as coisas, a publicidade que tu vês, é tudo inteligência artificial. Tudo que é digital e que não é feito pelo homem, que foi programado, é inteligência artificial. Tá e bem, que vai mas eu aprender. não estou a falar dessa. Ok. Mas estás a falar de qual? Porque é toda a mesma, Zé. Certo? O ChatGPT e tantas outras apenas trabalha com uma base de dados que foi introduzida pelo homem e que depois aprende a fazer a junção. Mas também já viste que o próprio ChatGPT há muitas respostas que é completamente falso. Inventa. Mais uma vez aqui o perigo daquilo que a gente vê online, não validar as informações. Certo? Tu acreditas naquilo que lá está e aquilo que lá está pode não ser verdade. O que eu digo é que eu acredito que pela questão política até, e de nós termos que estabelecer regras para tudo, e tem que haver regras, porque senão isso não é cada um por si, é uma anarquia, não é? Vão existir regras muito específicas para as pessoas que têm os desenvolvedores dessas inteligências artificiais para restringir até onde é que ela pode ir. E já se está a falar sobre isso, nomeadamente aqui na Europa. Pois é. Percebes? E tem que se falar sobre isso mesmo. Aí sim, se existirem regras muito específicas... Pois. Agora, existe aqui um lado assustador. Existe porque se tudo tiver... hoje em dia está praticamente... é tudo digital. Pouca coisa analógica. Quer dizer, tu vais a conduzir o teu carro elétrico na rua, que está ligado à internet, e de repente um hacker entra-te e faz-te ter um despiste. Certo? Ou para-te o carro ao meio da rua, da autoestrada, e tens um acidente. É assustador, obviamente, que isso, não é? Por isso é que tem que existir os tais planos de segurança. Agora, existem dois caminhos. Se o ser humano continuar a ser estúpido, a inteligência artificial trata de pôr as estupidez no sítio. Aí sim é que é assustador. E aí sim é que é preocupante. Se o ser humano deixar de ser estúpido e passar a ser inteligente, certo? Sabes, Luís, todo o ser humano não é igual, e que há pessoas que vão sempre fugir e sempre sair da regra, incumprir. Concordo, e até concordo que muitas até essas que a gente tem medo. Mas muitas das pessoas até que saem da curva, que pensam fora da caixa, são essas que vêm trazer a inovação que vai ser útil para o futuro. Porque vamos imaginar, existe um conjunto de regras ou de leis neste momento, certo? E é uma pessoa que se calhar que incumpre a lei, que vai contra o sistema, que consegue trazer uma solução para um problema muito grave. Isso vai sempre existir. Agora, é uma decisão consciente. A pessoa sabe que está a incumprir com a lei, sabe que está a incumprir as regras, mas acha que o preço a ganhar para a humanidade que vai ser superior. E vai, ok? Mas mesmo assim há uma restrição. E a pessoa inibe-se de muita coisa, certo? Agora, compreendo que o digital é cada vez maior, que nós temos que aprender a coabitar e a interagir digitalmente, mas eu acho que nós nunca nos podemos esquecer, e que está na essência de tudo aquilo que nós falamos neste episódio, é que nós somos seres humanos. E sem a humanidade, sem o contacto físico uns com os outros, sem essa questão dos valores, eu acho que a parte que no fundo... Eu vou tentar encontrar aqui uma justificativa, embora o que vai na cabeça de cada um é muito imprevisível. Eu acho que o que está na origem de muita estranheza no mundo é falta de valores. As pessoas não têm os valores certos no sítio certo. Acho que as pessoas precisam de voltar a resgatar princípios tão básicos como a parte da solidariedade, a parte do respeito, a parte da amabilidade, a paciência, a honestidade, a transparência. Isso é preciso resgatar, Zé. Não sou eu que tenho o poder de fazer com que isso aconteça, mas se calhar até posso contribuir para que pais que estão a educar os seus filhos neste momento que incutam neles esses valores. A parte moral, o poder da palavra. Tu dás a tua palavra e não precisa de contrato nenhum, é a tua palavra. Claro, salvaguardas-te com um contrato, certo? Mas porquê que existiram os contratos? Porque as pessoas começaram a perder o valor da palavra. Antigamente, e óbvio que hoje não é um fulano diz no chat uma coisa e tens que acreditar nele, não somos inocentes a esse ponto, não é? Até porque nem sabemos se é um bot, portanto um robô que está a falar. Não tens como saber. Todos os dias eu recebo mensagens a dizer que a minha conta do Facebook vai ser encerrada e que são da administração do Facebook. Certo? São contas que são hackeadas, certo? Ou criadas naquele momento, e depois é um robô que dispara para não sei quantas contas para gerar um vírus, ou para que tu cliques no vírus, certo?
Portanto, eu já aprendi a não clicar. Há muitas décadas. Muitas décadas não, mas desde pai dos meus 16 anos que eu já aprendi a lição. Porque já tive o computador infectado várias vezes. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer é que, independentemente do que quer que seja, se as pessoas tiverem valores, não se acharem que são melhores do que ninguém, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Tu podes ter melhor performance, por exemplo, no caso dos atletas, como estávamos a falar. Pode haver um atleta com melhor performance do que outro. Não quer dizer que aquele seja um ser humano melhor do que o outro. Todos nós temos o nosso valor. Todos nós somos importantes para o mundo. Todos nós precisamos de estar aqui e tem que haver um respeito mútuo por todos. O planeta é muito grande. Nós todos podemos ter uma vida boa. Eu não tenho, para ter uma vida boa, que prejudicar a vida do outro. É assustador, e tu já falaste várias vezes comigo sobre isso, é assustador ver que as pessoas precisam de deitar os outros abaixo para elas conseguirem subir. Porquê que isso acontece? Isso é insanidade. E acabou por sonar um episódio até bastante profundo, se calhar de pontos de vista que eu nunca exteriorizei, nem pensava alguma vez exteriorizar, e nem falamos muito de políticas, por exemplo, e de visões políticas, até porque eu vou-te dizer isto de uma forma muito transparente. Há pessoas que dizem, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu sou daqui, eu sou dali. Eu sou de pessoas. São as pessoas que fazem os partidos, são as pessoas que fazem as ideologias. Mas também não sou de ideologias especificamente. Se houver alguém com um programa de governação que se ajuste dentro daquilo que eu acredito, é aquela pessoa, seja de que espectro for. Obviamente que existem alguns indícios que eu tenho as minhas antenas no ar. Portanto, eu não vou estar a entrar numa ideologia que eu sei que vai ser extremamente prejudicial para a maior parte da população, até pelo processo da história. Porque eu acho que a melhor maneira de nós prevermos o futuro é estudar o passado. Exatamente. Certo? E, portanto, eu tenho essa consciência. Exatamente. Mas eu acredito muito mais em pessoas do que em ideologias. E pessoas que tenham coragem para pensar diferente, pessoas que tenham coragem para tentar fazer diferente e sair do normal. Porquê? Porque o normal de agora é a coisa mais anormal que existe. Concordas? Pensa no que tu consideras, que as pessoas... Aliás, tem tudo a ver com o que a gente falou. O que é considerado normal, que não é normal, é comum, é a coisa mais anormal que existe. A maneira de viver, a maneira de interagir com as outras pessoas, a maneira de comunicar com os outros. Ontem, por exemplo, nós fomos às compras, certo? E não sei se reparaste que estavam muitas crianças no supermercado. O que eu ouvi elas dizerem umas às outras, eu fiquei chocado. Como é que crianças de 12 ou 13 anos, não sei precisar as idades, mas deveria andar por aí, a maneira como elas se tratam umas às outras, como interagem umas com as outras e como comunicam, como transmitem uma mensagem. É uma coisa um bocadinho assustadora. Quer dizer, estamos a criar gerações extremamente precárias em todos os aspectos, ou seja, com uma falta de intelectualidade gigante. Eu acho que as pessoas estão a precisar disso, estão a precisar de voltar outra vez a saber um bocadinho de tudo, a não estarem só preocupadas com, visto o que é que o influenciador de não sei o que fez no TikTok, são as conversas das crianças, certo? Sem dúvida nenhuma. Acho que nós precisamos realmente de pensar que isto parte de nós. Não adianta nada eu estar a dizer aqui, nós temos que começar a fazer aqui um movimento de transformação, não é nada por aí. Acho que tudo começa com a mudança de cada um de nós. Exatamente, mas também eu acho que quem fica calado, quietinho no seu cantinho e não concorda com as coisas, também está errado. Não está a fazer a sua parte. Eu também acho isso. É isso que eu digo, Zé. Ficam ali confortáveis, mas acho que é um bocado de egoísmo. Sabes que é assim, Zé, em relação a muitos assuntos eu não me manifesto, nem pesquiso sobre os mesmos, que eu penso sempre desta forma, e eu sei que tu nesse aspecto pensas diferente de mim. Em relação a conflitos armados e etc. Eu penso desta maneira. Ok, está a acontecer um conflito armado entre dois países, independentemente dos motivos que cada um tem para alimentar essa insanidade e estar a ceifar tantas vidas humanas de uma forma extremamente irresponsável, independentemente da razão, e se existe razão, porque na cabeça de cada um eles têm razão, certo? Cada um dos lados acha que tem razão.
Portanto, não existe aqui um juiz imparcial que diz, afinal, quem tem razão é fulano ou cicrano. Ok. Mas em tudo isso, eu costumo pensar assim. Ok, é um assunto que eu tenho conhecimento que existe, que está a acontecer neste momento. O que é que eu posso fazer ativamente para contribuir para que isso acabe? E chego muitas vezes à conclusão de que nada posso fazer. Não está dentro do meu poder eu poder fazer alguma coisa por isso. Portanto, de nada me adianta eu ir para as redes sociais expressar a minha opinião, porque isso não vai mudar nada naquilo que são as forças políticas que comandam o conflito armado. Então, o que é que eu estou a fazer? Estou a criar mal-estar para mim, para a minha vida pessoal, a se calhar entrar em discussões com outras pessoas, ou seja, a provocar ou a entrar em conflitos desnecessários. O que é que isso me vai trazer? Vai-me trazer uma desarmonia e a incapacidade de ver o bom que eu tenho na minha vida neste momento. E já te disse isto, e já partilhei contigo muitas vezes, que às vezes a energia que a pessoa empenha em opinar ou fazer parte desses movimentos, quando na verdade ela não tem poder nenhum de mudar as coisas, certo? Ela deixa de viver a sua própria vida. Ok, está bem, tens razão, mas há coisas que não posso deixar passar. Estás no teu direito, Zé. Por isso é que nós somos pessoas diferentes e que estamos a partilhar a nossa opinião, e que, obviamente, cada um de vocês que nos está a escutar provavelmente terá mais afinidade com um ou com o outro. Provavelmente contigo, não sei, se calhar. Mas não interessa, eu sou assim. E não consigo calar-me, não consigo. Com injustiças, com... Mas eu também com injustiças não consigo. Agora, a diferença, provavelmente, é que quando eu vejo uma injustiça, que eu sei que tenho algum poder para mudar alguma coisa, eu ajo em cima disso. Não é nas redes sociais que vais mudar alguma coisa. Pois, mas quando perguntam o que é que você acha, qual é a sua opinião? Quando não perguntam nada, eu passo. Mas tu já percebeste que isso é uma questão de condicionamento? Provocação. Isso é para gerar... Isso é uma provocação. Não é provocação, isso é para gerar visitas aos perfis. Tu ainda não percebeste que tu no fundo... Eu digo muitas vezes isto em relação a Maria José, ela não gosta de ouvir. Tu és o alvo perfeito das equipes de marketing. Já sei. Porque qualquer estímulo... Estás-me sempre a dizer isso? Qualquer estímulo, tu cais que nem uma pata, como eu costumo dizer. Tu não tens essa força para dizer assim, ok, mas isto interessa-me. Ou é uma provocação. Porque hoje em dia o marketing é emocional. Provoca uma emoção em ti. E como provoca uma emoção, leva-te a agir. E tu não percebes que quanto mais tu comentas nessas publicações, mais a audiência tem essas... Eu agora já publico menos. Certo? Já comento menos, muito menos. Tu vês esses sites, como tu próprio disseste, fofocas, que é as antigas revistas cor-de-rosa, não é? Não são portuguesas. Não interessa. Todos têm. Têm milhões e milhões de seguidores. Porquê? Porque há comentários. Porque perguntam-te a tua opinião. E agora eu pergunto. O casal de Hollywood divorciou-se e não sei o quê, ou o artista divorciou-se da mulher e tal, não sei o quê. Qual é a sua opinião? Eu não tenho que ter opinião. Nessas coisas eu não quero saber. Certo? Mas a quantidade de pessoas que vêm opinar... Já não opino. Isso é a vida deles, não tem nada a ver comigo. A minha opinião. Eu não tenho que ter opinião. Se eles acharam que era o melhor para eles, então estão a fazer a coisa certa. Percebes? Onde eu quero chegar, eu acho que as pessoas empenham energia demais nas coisas erradas. Mas, por exemplo, você concorda com a não sei das quantas ir concorrer, ter ganho o Miss Portugal, por exemplo? Isso aí já não me contenho. Eu só estou a dar exemplos. Pronto. E agora eu pergunto... Percebes? Porque isso acho importante. Mas agora eu pergunto-te, mas quem é que te perguntou? Qual foi a organização, qual foi a instituição que tem efeito e que manda nas regras? Mas já sabemos que não foi nenhuma. Mas então é isso. De que te adianta ir para uma revista, para um perfil de uma revista, para uma publicação de uma revista, comentar alguma coisa, quando não são eles os organizadores... Eu só respondo ou jornais ou SIC Notícias. Mas é a mídia, na mesma. E eu pergunto-te, o que é que a mídia não é organizadora de concurso, a mídia não tem qualquer poder de influência sobre as regras do concurso, quem manda, tu devias ir à página dos organizadores de concurso e escreveres a tua opinião. Aí sim, tu estarias no direito de fazer alguma mudança. Certo? Agora, ou não é isso que as pessoas veem. Todos os dias, quando eu entro numa rede social, onde eu vejo a maior parte do buzz, ou seja, a quantidade de comentários e de interações,
não é necessariamente nas instituições ou nos organizadores, por exemplo, nos principais atores daquela situação. É tudo em ou revistas, ou jornais, ou porque agora é um fulano qualquer que anda por dentro das fofocas todas que acontecem nos Big Brothers e nos companhias e não sei o quê, e toda a gente vai comentar naquelas páginas. Pronto, mas eu disso não sou. Nem vejo nada, nem sigo essas coisas, portanto eu não sou disso. Portanto, o que eu digo é, ações concretas que possam ajudar a beneficiar a vida de todos. Mas, Luís, numa coisa dessas, desculpa lá interromper-te, se forem ler os comentários e entre 1500 comentários houver 1200 contra e o resto a favor, ou vice-versa, pronto. Mas quem é que vai ler esses comentários? Quem pediu a opinião, sim, já podem tirar ali, fazer uma estatística. Pode fazer uma estatística de quem pediu a opinião, mas se quem pediu a opinião não é ninguém, não é nenhum player. Mas é através destas estatísticas que eles depois dizem que há mais pessoas que gostam, ou que concordam ou que não concordam. E isso vai fazer com que alguma coisa mude na organização das coisas? Provavelmente não, Zé. Ou provavelmente sim. Sei lá. Se tu me disseres que pode existir uma pressão social para a mudança... Ou isso... o meu intuito é esse. Concordo contigo. O meu intuito é esse. Mas muitas vezes a pressão, tu sabes que é artificial. Porque existem outros interesses por trás. O que eu quero dizer, não é nesse caso específico que me estás a dizer. Muitas vezes, tu sabes que existem, e nós temos acesso também a essas informações em documentários que vemos, existem call centers em vários países que só são contratados para irem, por exemplo, inflacionar um problema qualquer no Twitter, ou no Instagram, ou em qualquer outro local, perfis falsos, certo? Porque, por exemplo, mais uma vez aquele exemplo que eu te dei, temos as duas empresas, a empresa A e a empresa B, e para deitar abaixo a empresa B, a empresa A começa a levantar falsos testemunhos e a comentar negativamente nas publicações. Estás a perceber? Portanto, é uma coisa forjada com uma estratégia económica por trás. Infelizmente. Zé, entende uma coisa. Eu sei que é muito difícil para as pessoas ouvirem isto, mas grande parte das coisas que acontecem no mundo tem interesses económicos por trás. Há sempre alguém a ganhar com isto. Pensa, por exemplo, nos conflitos armados. A quantidade de milhões de dólares que as empresas de armamento estão a ganhar neste momento. Já pensaste alguma vez nisso? Há vidas a serem ceifadas todos os dias. Já pensei nisso. E há gente a ficar multimilionário ou bilionário com isto. Já pensei nisso. Então há pessoas que têm interesse em que exista conflito armado e que deitem achas para a fogueira. Claro. Percebes? Claro. E eu acho que é essa parte que é preocupante. Isso significa que não tem que haver indústria bélica? Que não se podem fabricar armas? Não, eu não estou a dizer isso. Isso é uma questão de defesa, certo? Mas empresas às vezes que vão às notícias e que pagam para determinadas notícias aparecerem, e vou-me ficar por aqui, não vou entrar na toca do coelho, como se costuma dizer, que é uma coisa que é muito assustadora. Foi na altura que gravei o Sonho da Matrix, comecei a entrar em certas pesquisas e que me levaram a outros sítios e fiquei assustado e fiquei muito desiludido com aquilo que se passa no mundo. Mas acredito vivamente que a partir do momento em que existe um interesse económico, mesmo na miséria, porque nós, Zé, já foram várias vezes confrontados algumas pessoas intelectuais de grande poder de IQ, portanto o QI, não é? Muitos dos problemas que nós temos no mundo, as soluções já existem. E tu perguntas, então porquê é que não são postas em prática? Porque não é economicamente favorável para as partes intermediárias. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ainda é muito manipulada tudo à volta do dinheiro. E dizes-me assim, mas o dinheiro não é importante para a nossa vida? Eu sou defensor disso. Nós sem dinheiro não conseguimos chegar a lado nenhum. Agora, a forma artificial como se manipula a opinião pública, sem que as pessoas percebam que estão a ajudar uma máquina de fazer dinheiro, um dinheiro, na minha opinião, ilícito, isso é que é assustador. Isso é que é assustador. E as pessoas, mais uma vez, como eu te estava a dizer em relação a ti, caem que nem umas patas. Pois. Portanto, mordem o isco, vão atrás e são as próprias pessoas que não têm nada a ver com o assunto que fazem o trabalho por eles. As quedas de bancos, há tanta coisa que nós podemos falar ao longo da história que às vezes vem de um boato falso. Pois, eu sei. Certo?
E a quantidade e nós já vimos negócios, vidas de pessoas a serem completamente destruídas por boatos, coisas que não são factuais. E mais uma vez, o que é assustador para mim é a pessoa não ter a capacidade intelectual ou a destreza intelectual para dizer assim, vou pensar um bocadinho, vou tentar informar-me convenientemente disto, para depois poder tirar a minha conclusão e ter a minha opinião. Não, a pessoa, mais uma vez, recebe um estímulo e, no calor da emoção, responde a esse estímulo, reage a esse estímulo, e depois, mais tarde, dizer assim, pá, coitado de fulano, tu já viste que ele andou 10 anos a ser acusado injustamente de uma coisa. Mas mesmo quando saem as provas de que ele é inocente, tu has de concordar que ainda existem pessoas que atacam. Sem dúvida. Certo? Portanto, mais uma vez, nós temos aqui 2 tribunais. Temos o Tribunal de Deus, aliás, 3 tribunais. Temos o Tribunal de Deus, que é aquele que, vamos dizer, que conhece toda a verdade, não é? Temos o Tribunal do Homem, que obedece a determinadas leis, e temos o Tribunal da Internet. E aquele que é mais prejudicial, e depois, obviamente, que isto aqui, as pessoas poderão dizer, mas o Tribunal de Deus, vamos dizer assim, é o mais importante porque depois tem a ver com o pós-vida. Mas o Tribunal da Internet é aquele que mais consequências catastróficas traz para a vida das pessoas. Certo? Mas em relação a tudo. Portanto, tudo aquilo que nós estivemos a falar aqui acaba por estar muito ligado àquilo que é manipulação de massas na internet. Eu acho que nós precisamos de realmente criar um espírito crítico, mas sobretudo lembrar-nos que a vida real, por isso é que se chama virtual, a vida real não é dentro de um telefone. O telefone deve ser uma ferramenta, a internet deve ser uma ferramenta, mas a vida real está ao vivo, carne e osso, certo? E que, como é em carne e osso, nós precisamos de estruturar a vida de forma a que a sociedade seja humana. Nós estamos a virtualizar o ser humano e com isso estamos a perder a humanidade. Então, incutir os valores certos, poder educar as crianças convenientemente, ter também a responsabilidade diária. Não é só o dizer o que é que se deve fazer, é eu fazer as coisas que estou a recomendar aos outros fazerem também. Certo? Isso é uma coisa fundamental. Porque nada me adianta, seria de uma hipocrisia feroz eu estar aqui a bater com a mão no peito e a dizer a todas as pessoas que nos estão a ouvir, devemos ser mais humanos, devemos ser mais solidários, devemos ter um papel mais ativo em ajudar uns aos outros, em contribuirmos para o sucesso de todos. Isso era uma coisa que eu poderia fazer e depois, na vida prática, na minha vida íntima, dizer assim, agora aqui que ninguém me vê, deixa-me estar aqui de braços cruzados, não fazer absolutamente nada, porque não vou ser criticado. Certo? Isso seria de uma hipocrisia muito grande da minha parte e eu não vivo dessa forma. Sabes aquela coisa que eu falo desde o início especialmente desde o início desta carreira, que tenho uma vida mais pública. Olha para o que eu digo, porque é exatamente aquilo que eu faço. E eu continuo a dizer, eu não tenho qualquer legitimidade em aconselhar ninguém a fazer qualquer coisa na sua vida. Uma mudança de hábitos, a parte de gestão emocional, a parte de lei da atração, tudo aquilo que eu tenho produzido. Seja livros, seja cursos, seja palestras, seminários, workshops, não importa. Tudo aquilo que eu falo, e tu sabes, e às vezes até é irritante, certo? Porque eu sou tão disciplinado ao ponto de fazer rigorosamente aquilo que eu digo, certo? Mas eu não me sentiria de consciência tranquila a dizer à pessoa, olha, faça isto que isto resulta, se eu nunca testei aquilo. Já reparaste que hoje, e é uma das coisas que é estranhíssima no mundo, a maior parte das pessoas está a tentar vender coisas que ela nunca experimentou, mas ela diz que é maravilhoso, nunca testou. Casos muito concretos. Na área de negócios, de cursos online, de mentores, de desenvolvimento pessoal e etc. De chegarmos ao ponto do ridículo de que alguém, por exemplo, vem ensinar a vender um curso de ensinar como ficar rico. Certo? E ela vai enriquecer à custa da venda daquele curso. Nada em contrário se ela já tiver um passado onde já conseguiu atingir um estatuto de riqueza, ou um estatuto milionário, por exemplo, já tem, digamos assim, a validação para poder ensinar-te aquilo que fez. Que é isso que eu tento falar. Certo? Mas o que as pessoas às vezes não entendem é que pessoas que nunca fizeram nada disso, que não sabem aquilo que estão a fazer. Aliás, há cursos hoje em dia que estão a ser construídos através de ChatGPT. Ele diz, ChatGPT, quero criar um curso de não sei o que mais, diz-me quais são os tópicos, os capítulos e tal. Depois vão esmiuçando e portanto, a própria inteligência artificial cria os conteúdos. E ele basicamente lê. Nunca pôs nada daquilo em prática, nem sabe sequer, às vezes até, e já me aconteceu isso,
a pessoa está a falar e nem sabe dizer a palavra daquilo que está a ensinar. Porque nota-se perfeitamente que ela nunca ouviu falar daquilo, mas está a ler uma narrativa, depois vende aquilo a 20 euros ou 30 euros e bota para lá. E alguém há de cair, certo? E caem no ridículo quando são cursos de sucesso de finanças, de criptomoedas, etc. As pessoas chegam ao ridículo de fazerem o seguinte. Elas pedem dinheiro emprestado. Estou-te a dizer, isto tem nos bastidores, coisas que as pessoas muitas vezes não têm consciência. Elas vão nos bastidores e pedem dinheiro emprestado a um familiar ou ao banco, às vezes. Já ouvi uma história de alguém que pediu 20 mil dólares emprestado ao banco. Alugou durante uma semana uma mansão. Ok? Alugou durante uma mansão, um carro de luxo, uma série de roupas que pediu emprestado a uma loja, que depois devolveu tudo na semana seguinte, e tirou uma série de fotografias, fez vídeos, fez tudo. Foi durante uma semana a trabalhar 24 sobre 24 horas, a produzir conteúdos. E depois, a partir dali, ele tinha conteúdo para 6 ou 8 meses de publicações, certo? E o que acontece? Acontece que a pessoa alegava que o curso que estava a vender que é que lhe tinha trazido esses resultados, quando no fundo ele alugou uma coisa que nunca foi dele, certo? Apenas para as aparências. E as pessoas acreditaram naquilo que estavam a ouvir. Mas foi desmascarado. Foi desmascarado, mas as pessoas não quiseram acreditar. Vê bem, existe um canal no YouTube que desmascara esse tipo de gurus, certo? Mesmo as pessoas que no fundo sabem que foram enganadas, depois não quiseram ouvir a verdade. Portanto, isso é aqui uma coisa que é ridícula. As pessoas gostam de ser enganadas. E depois queixam-se. Portanto, é uma parte que assusta. Pois bem, já vamos aqui quase em 2 horas. E acho que já abordamos aqui muito fora do que é normal. Acho que o mais importante já foi dito. Há muita coisa. Quer dizer, nós podemos estar aqui horas a falar sobre 1001 coisas, não é? Que nos incomodam tremendamente no dia-a-dia. Mas eu acho que aqui, aquilo que neste momento presente nós estamos realmente a falar, mais ativamente, é realmente os tópicos que falamos aqui hoje. E queríamos, obviamente, saber a vossa opinião. Vocês poderão comentar a partir do YouTube e a partir também dos comentários do Spotify. Qual é a coisa que para vocês é mais estranha no mundo hoje em dia? Uma situação, uma circunstância, um comportamento, algo realmente que seja impactante na vossa vida, que vocês acreditem também que tenha um impacto na humanidade enquanto um todo, não é? Qual foi a parte que nós falamos ou que não falamos que foi mais importante para vocês? Aquela que vocês acham realmente que precisa de muito trabalho, muito empenho, muito esforço para realmente mudar e que nos vai trazer realmente uma vida melhor. Partilhem, que nós queremos saber sempre a vossa opinião e para nós é sempre muito importante nós termos esse feedback. Portanto, ficamos então por aqui esta semana. Muito obrigado pela vossa audiência. Relembro também que através do código de cupom SANTOS20 vocês têm 20% de desconto com acesso ilimitado e durante 12 meses a qualquer curso do meu site, portanto luisalvesoficial.com/cursos, terão lá muitos recursos que eu ponho em prática. Portanto, olha para o que eu digo, porque é o que eu faço, tudo aquilo que lá está é aquilo que eu vivo no dia-a-dia. Portanto, não há aqui místicas, não há aqui artifícios, é a minha realidade. E se vocês realmente querem ter uma vida incrível, uma vida extraordinária, têm lá as ferramentas certas para poderem alcançar esse patamar que traz uma leveza absolutamente fantástica, não é? Uma paz de espírito incrível. Portanto, agradecemos então pela vossa audiência. Deixem sugestões, se assim o entenderem, nos comentários também, que é muito importante. E não se esqueçam também de partilhar estes episódios com os vossos amigos e os vossos familiares. Peço desculpa também se ouviram aqui algum barulho de fundo agora nos últimos minutos, que tivemos aqui umas crianças que estavam aqui próximas e que não foram avisadas que estávamos a gravar e, portanto, pode-se ouvir aqui algum barulho de fundo. Portanto, pedimos desculpa, mas não podemos evitar porque não são da nossa... Não, são vizinhos. São vizinhos. Portanto, peço desculpa. Então, uma semana toda, para todos, uma semana fantástica, que seja uma semana extraordinária. Não se esqueçam de todas as lições que acabamos por passar aqui, todas as informações que passamos. Ponham em prática na vossa vida. Se a gente esqueceu alguma coisa importante, digam, comentem. É muito importante. E como sempre, é através da vossa partilha, através dos vossos comentários, das vossas curtidas, é muito importante isso. Este podcast e estes episódios vão chegar a mais pessoas. E vocês serão sempre os responsáveis pelo sucesso ou fracasso do Santos da Casa Não Fazem Milagres. Quanto mais partilharem, é bom para vocês que têm mais conteúdo mais da nossa parte. Ajudam outras pessoas e também. Ajudam outras pessoas. E ajudam-nos a nós a conseguir produzir mais e melhor. É isso. Portanto, toda a gente ganha na equação. Toda a gente ganha.
Meus amigos, então, um forte abraço, muito obrigado pela vossa audiência e voltamos então na próxima quinta-feira com mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Um forte abraço, boa Boa semana a todos. semana.